Oi, oi! Estamos iniciando mais uma edição do Mentoria Eleitoral Podcast. Se você está nos acompanhando, você já percebeu que a gente tem trazido aqui grandes nomes do mercado. E hoje o tema ele pode ser decisivo na sua eleição. Não é mesmo, Glauco? É demais. E hoje nós vamos receber um craque da estratégia digital. É o Marcelo Natali, que está no mercado desde 2012. E, além disso, é o idealizador do Compol Brasil, um evento que reúne os maiores profissionais da nossa área em Floripa. E aí, Marcelo, como é que tá? Conta um pouquinho para nós. Uma honra estar aqui com vocês. Já vários amigos que passaram aqui, estava lembrando agora com a Aline, da Fernanda, por exemplo, que esteve por aqui, que eu admiro muito o trabalho dela. Gigante. Gigante. Também outra grande estrategista digital, alguém que manda muito nessa área. Sim. Mas, enfim, passaram muitos colegas por aqui e eu não vi a hora de estar aqui com vocês. Para nós é uma honra te receber aqui. Conta pra gente um pouquinho da sua história, de como é que você chegou hoje, né, a criar um grande evento aí de marketing político no Brasil. Mas antes disso, certamente tem uma trajetória aí. Conta um pouquinho pra gente como é que foi. Cara, na verdade, assim, quando eu tinha 20 anos lá, nos 2010, né, eu era bem jovem, comecei a trabalhar com eventos. Então, na verdade, começou até um pouquinho antes. Eu comecei fazendo aquela coisa de ser líder de sala, sabe? Sim. O que aconteceu? Lá na minha cidade, sou de Florianópolis. No fim do terceirão que a gente tinha lá, né, do segundo ano, pré-vestibular, tinha um colégio na cidade que era muito famoso por, aprovar muito. E aí todos os meninos da minha sala no segundo ano saíram do colégio. Menos eu fiquei na sala. Sim. E essa foi a primeira eleição que eu ganhei na vida, porque eu fiquei sozinho na sala, era o único menino que ficou, todos os meninos saíram, e fui pro terceiro ano como o único menino que veio do segundo ano naquela mesma turma. E as meninas ficaram na sala. E entraram outros homens, naturalmente, na nova turma, só que na hora de eleger o líder de sala, eu tinha a maioria ali já estabelecida. Então eu acabei virando líder de sala e aí fiz meu primeiro evento que era do colégio. Tipo aquela coisa de vamos fazer dinheiro para arrecadar para formatura. Organizei esse evento, meio sem saber o que estava fazendo, mas foi legal, deu certo, tal. Chamava Churrascão no Terceirão, uma coisa bem aleatória. Assim. Uhum. E depois disso eu entro no mercado de festas. Começo a trabalhar como promoter, vender ingresso aqui, como conheci uma galera no colégio, fui movimentando. E vou evoluindo e começo a trabalhar com várias casas noturnas da cidade. Eu passo 10 anos trabalhando no mesmo grupo de eventos lá. A casa mais famosa desse grupo é o P12, é uma casa bem famosa de lá. Sim. E com shows, eventos, a gente na época Floripa estava no auge como destino turístico de eventos, de entretenimento. E coordeno um grande time de vendas. Então eu tinha uma grande equipe de vendedores de ingresso, promotores lá. E nesse mercado eu passei por um processo de digitalização. Todos os mercados passaram, sim, mas o mercado de eventos especialmente. Sim. A gente começou com bônus de papel, quer dizer, você tinha que pegar um papel, você tinha que ir antes da festa, no lugar da festa, pegar um papel que te dava direito a ter desconto naquela festa, chamava de bônus isso. Uhum. Cortesia aqui pra gente. Exatamente. Você tinha com aquilo ali até meia-noite era de graça, depois sim, pagava R$30, sei lá. Isso a gente foi aprendendo que hoje o que eu sei que isso é mobilização. Na época a gente só achava que era, sei lá, uma bagunça bem organizada. E essa digitalização foi muito, muito rápida no mercado de eventos. Eu lembro da gente receber nome na lista por SMS, e depois de um tempo a gente estava recebendo no MSN, e depois a gente já estava no WhatsApp. E isso foi mudando drasticamente. A gente foi saindo de um modelo que era totalmente analógico para um modelo que digitalizou rapidamente. Sei lá, em 10 anos a gente não usava mais nada de papel e já era tudo digital a promoção. Não imprimia mais flyer, não tinha mais o outdoor, era tudo digital. Quando cheguei em 2012 ali, eu tenho meu primeiro contato com o mercado eleitoral. Como um desses caras que vende ingresso decide se candidato a vereador. E naturalmente a galera que está nas baladas conhece muita gente. Você se relaciona com muitas pessoas por dia. Eu fazia, sei lá, cheguei a fazer 300 eventos em um ano, que eram muitas casas. Uau. Caramba. Então aquela coisa, você está se relacionando com 50, 100 pessoas por dia. Você está o dia inteiro falando com gente. Esse rapaz foi candidato a vereador, me pediu ajuda. E eu falei, cara, vou te ajudar como, né, cara? Que eu entendo de eleição, eu não sei nem a legislação. Eu não sei se falar assim, eleição proporcional. Eu falei, cara, do que você está falando? E, enfim, participamos ajudando ele a mobilizar, a trazer galera jovem que vendia ingresso para a festa para estar nessa mobilização em prol da campanha dele. Ele acabou eleito vereador na capital, em Floripa. Foi meu primeiro contato. 2 anos sem falar de eleição. Isso era 12. Em 14, faltando, sei lá, 3 meses para a eleição, o digital já estava nas campanhas. Mas ele era, assim, eu falei, ele era uma pontinha da campanha. Eu acabo fazendo
sem experiência nenhuma, mas pela ausência total de profissionais ali na nossa região, provavelmente, a gente acaba fazendo o digital de uma campanha governador, uma de senador, um deputado federal e um deputado estadual, por indicação daquela campanhazinha de vereador. E nessa época eu ainda fazia eventos. Então foi meio que assim, vamos parar aqui um pouquinho, continua os eventos de canto e a gente vem trabalhar com eleição aqui. E o digital era aquilo, postar, era mobilização pura, não tinha, era 100% mobilização digital nesse caso. Sim. Né? Então era aquela coisa, pedir pro cara compartilhar o post, uma coisa muito, muito tosca mesmo. Era o que a gente podia fazer na época, né? E aí em 16 a gente faz essa mesma leva, a gente elege os dois proporcionais, o federal e o estadual, não elege as duas majoritárias, avança para faz as municipais, a gente faz o mesmo modelo, atende alguns prefeitos vitoriosos, e aí chega 2018 e a gente tem uma mudança enorme na legislação. A legislação passa a permitir impulsionamento de conteúdo, que a gente já usava na agência para os eventos, já tinha anos usando essa ferramenta, já dominava muito bem, e para o processo político era uma novidade total. Nessa coisa do digital ganhar alguma importância, algumas pessoas perceberam isso antes, outras não, a gente acaba fazendo algumas campanhas em Santa Catarina. Naquele processo eleitoral a gente faz o deputado federal mais votado, a gente faz o deputado federal mais votado do maior partido do estado, a gente pega uma prefeita de uma cidade de 10 mil eleitores e elege deputado estadual na primeira tentativa, e a gente faz o deputado estadual de Santa Catarina reeleito que menos baixou votos na onda Bolsonaro, tudo no mesmo processo. Sim. E ainda elege um senador que era o azarão da história, e acaba virando, hoje é governador lá em Santa Catarina, mas naquele momento ele era nenhuma pesquisa dava nenhuma viabilidade para ele, porque tinham 2 ex-governadores na disputa e ele acaba ganhando. Sim. Mas todas essas vitórias você acha que tem, qual o nível da relação que tem com o tráfego, por exemplo? Eu vou te dar um exemplo. No caso do deputado estadual, esse que eu falei que menos baixou os votos, eu acho que está diretamente ligado. Eu não acho que a gente foi só por elegê-lo, mesmo porque ele nem tinha rede social, faltando 6 meses para a eleição. Era um político bem tradicional. Mas eu acho que dele cair menos, da gente amortizar, digamos assim, os efeitos daquela onda Bolsonaro que nós tivemos, eu acho que foi muito importante. O deputado federal mais votado era um profissional de comunicação, ele era tipo um da Atena nosso lá, e a campanha dele foi 100% digital. Não tinha televisão, ele foi 100% digital, foi votado no estado inteiro. Essa eu atribuo muito a isso. Pra vocês terem uma ideia, esse político, ele foi o mais votado da eleição de 18, ficou 4 anos deputado federal e não se reelegeu. Ele baixou 90 mil votos de uma eleição para outra. Uau. Então, realmente era um voto digital, era um voto online. Mas ele apostou no digital na campanha e durante o mandato ele abandonou a estratégia? Ele fez um mandato ruim, eu acho. Ele também tinha muita expectativa em cima dele. Tinha uma expectativa enorme, né? Uma coisa é você estar na TV falando mal de que bandido bom é bandido morto, outra coisa é você estar no Congresso Nacional. E tentando legislar com outros 512. Exatamente. Então, tem vários doses. O próprio Jorginho Melo, que é o senador que eu estou citando, o Jorginho é um grande case, assim, porque é um político que sempre participou, sempre usou o digital, sempre valorizou. Na campanha de 14, eu estava ali no processo ali já. Foi uma cidade federal que eu fiz. E ele, como todos os políticos de Santa Catarina, teve que se adaptar à questão bolsonarista, né? Ele já simpatizava, enfim, mas em algum momento ele decide pedir votos para o Bolsonaro. Em algum momento ele decide dizer, olha, quem vota Bolsonaro, vota Jorginho Melo. E esse foi um processo na internet. Foi um processo que a TV também abordou, usou, mas foi tudo muito rápido. A gente começou a campanha como senador da saúde, com uma semana de campanha saiu aquele ranking dos políticos, lembra que postavam os ficha limpa? Ele era o único candidato ficha limpa. Aí esquece a saúde e vira senador ficha limpa, aí passa mais 2 semanas, esquece o senador ficha limpa e vira senador bolsonarista. E essa velocidade eu acho que a gente foi muito importante no digital, porque a gente ganhou a segunda vaga de Senado lá do candidato que era do 17, de fato. Existia um candidato bolsonarista e ele ficou 16 mil votos atrás da gente. Então, é aquela coisa, o digital ganhou? Claro que não, nunca ganha sozinho, não existe isso. Mas foi importante. Eu acho que essa questão de usar os canais bem, e principalmente assim, porque em 22 eu acho que ficou mais claro que era importante. Todo mundo usou. Mas em 18 ainda era uma coisa, mas será que isso é importante? Será que a internet é importante? Não, e depois que Bolsonaro ganha, aí ali rola uma grande validação. Eu acho eu acho que esses políticos todos tiveram a vanguarda de apostar nisso, de botar alguns recursos nisso. Em 20, pelo recall dessa eleição, a gente faz muitas campanhas municipais. A gente acaba fazendo 17 prefeitos eleitos, 15 vereadores. E aí chega em 22 também com um grande recall, faz uma boa eleição em 22. E aí chegamos aqui. Então a gente vem num processo de crescimento, que eu acho que também acompanha o crescimento da importância do digital nas campanhas. Eu acho que não é um crescimento só nosso. Eu acho que todo mundo que apostou
que a comunicação política, que o digital seria relevante, está vivendo esse crescimento. Nunca foi tão importante. Para você hoje ele é relevante ou é indispensável? É indispensável. Eu não consigo... Eu vou te dar um exemplo. Às vezes você está numa cidade muito pequena. Esses dias eu estava em Montes Claros, num evento. Fiz uma fala lá. Era um evento de um deputado estadual com vários políticos que ele apoia ali para a eleição municipal. E esse vereador veio falar comigo pós-evento e falou assim: Marcelo, gostei muito da tua fala, mas aqui o meu modelo é o modelo dos votos certos. Eu tenho uns votinhos certos, as pessoas que eu ajudo, que eu cuido e que eu sei que ela consegue os 30 votos da família dela. Essa política não morreu e não vai morrer nunca. Mas tem um ponto importante. É cada vez mais difícil fazer os mesmos votos usando esse mesmo modelo. Sim. Se a gente pegar, por exemplo, eu gosto muito de estudar isso aí, a dispersão eleitoral do município. Por exemplo, pega um município interior, pequeno. E a gente vai entender o seguinte: quantos deputados estaduais foram votados nesse município? Quando você volta para as eleições da década passada, você tinha municípios que, entre 500 candidatos a deputado estadual federal, tinham 3 votados. Quer dizer, só 3 caras foram votados lá. Quer dizer, os caras cercassem aquela cidade. É um feudo. E esse feudo tinha a ver com várias coisas. Na minha opinião, que a informação nem chegava lá. Os outros candidatos nem entravam. Sim. Mas não tinha outro material, só tinha aquele ali. Mesmo. Total. E às vezes nem um cerceamento assim, no sentido violento da palavra, sim. mas no sentido que assim, o material não chegava lá. Entendeu? Tinha um domínio de narrativa. Exato. É o nosso deputado federal. É isso. E foi. Então, as máquinas de prefeituras, de vereadores, faziam isso funcionar muito bem nas eleições. Porque tu tinha realmente uma influência de quem está próximo, de quem consegue falar com essa pessoa. E acho que a internet quebra isso, quebra drasticamente. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz uma campanha de deputado federal nessa última, que a candidata só não foi votada em 4 municípios do estado. E ela não visitou nem 50 cidades. Então, quer dizer, como isso? Como ela chegou? Como ela esteve, ela quebrou essa regra. Quer dizer, ela chegou em lugares que antes o político tradicional, digamos assim, não conseguiria geograficamente entrar. Sim. Eu acho que nesse ponto é indispensável. E você conseguia entrar quando você tinha muito recurso. Muito recurso. Muito dinheiro, Exatamente. né? Agora, você falou que aqui no off pra gente que o seu cliente é o marqueteiro. E a gente está falando aqui de campanha online, mas a gente já também falou sobre a importância da campanha offline. Como é que você trabalha essa parceria? Quando você é contratado por um marqueteiro para fazer a estratégia digital, de que forma você atrela a sua estratégia à de quem está lá fazendo a mobilização de rua, está ali no off? Essa pergunta é muito boa, Aline, porque ela nasce viciada na origem da pergunta. Enquanto a gente acreditar que existe um mundo online e que existe um mundo offline e que isso não é a mesma coisa, a gente não entendeu nem o online nem o offline, sabe? Eu costumo dizer o seguinte: hoje o online ele é mais um ponto de contato entre N que nós temos. O desafio nosso é o seguinte: vamos dar um exemplo, tá? Vamos dizer que a Aline é uma vereadora da causa animal, ok? E o Glauco tem uma demanda importante, a cachorrinha dele que precisa de castração, por exemplo, e tu consegue encaminhar ele para uma clínica parceira, para uma castração social. Quer dizer, tu não fez nada demais por ele, mas tu prestou um serviço, no mínimo, para a causa animal do teu município. E o Glauco foi beneficiado diretamente porque conseguiu melhorar a expectativa da cachorrinha dele, de vida, e conseguiu ainda cuidar dela, né, com o que ele tinha de recurso, com uma castração social, por exemplo. É uma ação offline, não tem nada de digital nisso, certo? Desse dia em diante que essa castração aconteceu, quem é a pessoa mais importante do mundo para que você comunique o teu mandato? É o Glauco. Nasceu no off, mas onde que tu é capaz de se manter se relacionando com ele no tempo? Online? Sim. Então, esse cruzamento do online e do offline, hoje em dia ele é integral. Sim. Todo grande político digital é alguém que constrói no offline bons rastros sociais, maneiras de entender quem é o eleitor. Vou dar mais um exemplo. Nós temos agora um grande ato do Bolsonaro na Paulista. Sim. Se o Bolsonaro tivesse uma lista de todas as pessoas que estiveram ali, alguém no Brasil é mais importante conversar do que aquelas pessoas? Não. Não existe. O nosso desafio é esse. É como que a gente organiza eventos que eu saiba quem participou. Sim. Como é que eu faço atendimentos no meu gabinete e eu saiba quem foram as pessoas que eu atendi. Sim. Como é que eu, por exemplo, gero demanda... Eu tenho uma cliente de causa animal, para você ver esse exemplo, Sim. que a gente trabalha, por exemplo, denúncias Sim. de maus-tratos. Quando a gente começou esse projeto, eu falei, cara, quantas denúncias será que a gente vai conseguir online de maus-tratos? De repente, a gente estava recebendo 2.000 por mês numa capital do Nordeste. Sim. Olha só, essas 2.000, o que a população espera de um político hoje? Ela espera muito pouco. A gente às vezes que trabalha com política, não, ele espera saúde, ele não espera nada
O brasileiro é desacreditado, ele não espera que o político vai resolver alguma coisa. Por isso que ele vai lá e pede uma caixa de telha, né? Uma caixa d'água. Ele quer materializar alguma entrega do político. Não tem. Aí o cara faz uma denúncia sobre, por exemplo, um cavalo que está sem água, dando um exemplo. Esse vereador faz o mínimo. Apurar, encaminhar e responder o cara. Você acabou de descobrir alguém interessado na tua pauta que é causa animal, na tua cidade. Tu pode resolver, se tu resolver melhor ainda. Mas só de tu retornar, de tu estabelecer um relacionamento com esse cara, tu já começou algo que tu não tinha com a maioria das pessoas. E que a maioria da classe política ainda não sabe fazer. Se relacionar. A gente é muito orientado a divulgar. É aquela coisa de divulgar o trabalho. Tá, peraí. Você divulgou, ok. E alguém se interessou. Vamos dizer que você tem uma baita pauta chata e mesmo assim alguém se interessou. Pô, você descobriu que o cara se interessou. Você para de se relacionar? Não. Então, assim, você deveria continuar relacionando. A única ferramenta hoje que permite manter relacionamento é a internet. Seja por WhatsApp, seja por anúncio, seja por conteúdo orgânico, seja por comunidades, por grupos. Eu já te vi falando, fazendo esse paralelo com a conversão do mundo comercial. Total. Que não tem como ser a mesma, né? Porque na prática a conversão é na urna, né? Então, totalmente. São outros parâmetros de avaliação e de conseguir aferir essa relação, né? Marcelo, eu concordo com você em relação ao off e o on, que eles caminham juntos e não tem que ser estratégias separadas. Mas quando você é contratado para fazer uma estratégia digital, como você falou, a sua relação é com o marqueteiro, não é nem com o cliente, não é nem com a equipe. E vocês oferecem, por exemplo, um treinamento para a equipe, porque quem vai estar coletando os seus leads no off são as pessoas que vão estar lá no chão de fábrica. Então, você faz esse trabalho de fazer um treinamento para que essas pessoas saibam de que forma esse lead precisa chegar para você? A gente chama isso de canal de entrada. Assim, eu preciso ter estruturas de captação e de retenção. São estruturas diferentes de uma mesma estratégia digital, né? Então, vamos pensar assim, é muito difícil captar a atenção de qualquer pessoa na internet hoje para qualquer coisa, né? Atenção muito difusa, rede muito fragmentada. Quando eu trago essa pessoa para o debate, quando eu consigo minimamente a atenção dela, eu tenho que não largar mais ela, eu tenho que amarrar ela comigo. Como que eu amarro isso? Me fazendo presente no tempo. Para eu poder me fazer presente, é o que você falou, eu preciso saber quem é essa pessoa. Eu preciso, da onde ela veio. Seja um rastro social digital, que é o que eu posso controlar no meu eixo. Então, por exemplo, se ele assistiu um vídeo inteiro, se ele comentou, se ele compartilhou. Mas os rastros sociais são ainda mais ricos no offline. E no offline, e aí te respondendo, se você não conscientizar, e aí extrapola a equipe de comunicação. Se você não criar uma cultura de dados dentro dos mandatos, dentro da maneira de fazer política hoje, você não consegue fazer um digital eficiente. Porque as pessoas às vezes falam, mas digital só funciona para as campanhas extremadas. Eu acho o contrário. Eu acho que, por exemplo, um político que só fala de pautas noticiosas, né, pautas reativas, digamos assim, ele consegue muita audiência online, mas ele tem muita dificuldade de criar relacionamento. Então, por exemplo, eu posso vir agora e falar sobre aborto. Cara, eu vou escandalizar online, eu vou ter muito alcance. O que eu consigo reter disso? É muito pouco. É muito, muito pouco. Porque a pessoa não interagiu comigo. Ela interagiu com a pauta. Com a pauta. O político de centro, digamos assim, um político tradicional, ele acaba prestando serviço ou entregando para muito mais pessoas na prática. Só que ele não consegue capitalizar isso e transformar isso em resultado online. Esse é o desafio da maioria dos políticos. Transformar o trabalho real, que tem muitos políticos que fazem bons trabalhos, mas eles não conseguem transformar isso em resultado online. Por quê? Porque é como se ele trabalhasse em dois mundos. Ele não lembra, é aquela coisa, ele resolve um monte de demanda. Aí te pergunta, mas quais demandas você resolveu? Não sei. Ele não tem nem controle no gabinete do que ele resolveu, de quem ele atendeu, de o que ele encaminhou. Por exemplo, eu faço um projeto para beneficiar os surdos do meu município, pessoas com dificuldade auditiva. E se eu não souber quem impacta isso, até o diálogo é pobre. Como é que eu vou... Aí o cara quer ficar publicando sobre o projeto que ele fez, mas ele não sabe quem são as pessoas beneficiadas diretamente. Tem uma associação de surdos? Quem são essas pessoas? Fez uma reunião com a associação de surdos do seu município. Quem compõe ela? Esses dados são importantíssimos, porque se não interessar para essas pessoas, não vai interessar para ninguém. Então, tem que treinar, tem que trazer, e os mandatos têm que criar uma consciência de dados mesmo. Entender que toda atitude de um político tem que ser um pouco baseada em dados, em números. Poxa, eu vou fazer uma reunião, eu vou deslocar um político 100 quilômetros para ele fazer uma reunião com 5 pessoas. Será que ele deveria ir? Será que essa é a melhor, que isso é relevante para o mandato? Se for, e tiver 5 pessoas que são importantes. Se elas são muito importantes, com quem que eu tenho que comunicar amanhã na rede social e continuar comunicando o resto do mês? Com essas 5. Aí pergunta, algum político do Brasil ou
Quantos por cento volta com o nome e e-mail dessas pessoas para poder anunciar para elas amanhã? Outro exemplo muito bom. Tá cheio de político no Brasil que conseguiu uma consulta. Legal, vamos dizer que o cara conseguiu ajudar o cara a um exame que ele estava atrasado e conseguiu agilizar o processo. Resolveu pro cara, resolveu um problemão pro cara. Ele manda uma mensagem depois de um mês para perguntar se deu tudo certo, se o exame foi bom, se ele foi bem atendido. Sim. Cara, isso é o mínimo. Isso é o mínimo. E eu acho que o cidadão valoriza quando a gente faz isso. Então eu acho que isso tem que ser treinado, tem que ser valorizado dentro da estrutura, e se não for, não vai funcionar. Não tem como o digital correr sozinho. Glauco, eu queria trazer um exemplo de algo que a gente viveu na prática e que, assim, né, eu posso considerar que a gente foi pioneiro com aquela estratégia. Nós atendemos durante muito tempo o mesmo cliente. Desde 2010, ele foi eleito em 2010, ficou por 3 mandatos. E desde 2010, a todos os eventos que ele ia, nós pegávamos o cadastro daquelas pessoas. Uhum. Não só pegávamos o cadastro daquelas pessoas. Nós tínhamos uma planilha onde a gente identificava de onde a gente encontrou aquela pessoa, qual o contato dela, enfim, qual era o tema, porque era, no caso, um professor. Então ele dava muitas palestras, por exemplo, e ali a gente já sabia que ele deu palestra naquele dia em tal cidade. Se a gente fosse, por exemplo, naquela cidade, a gente tinha condições de mandar um SMS, por exemplo, eu estou falando lá de 2011 a 2014, um SMS dizendo que ele vai estar lá na reunião X com as pessoas tal, para que aquela pessoa esteja lá. Então, né, desde 2011 a gente já utiliza a estratégia de ter um banco de dados organizado, fazer uma comunicação segmentada, e isso funcionou muito bem. Chegava na época da eleição, a gente sabia que a gente não ia comunicar tudo para todo mundo. Então, as pautas que tinham relação com educação, nós fazíamos um filtro no nosso banco de dados, enviávamos uma carta, tô falando correio, né, Glauco? A gente fazia questão. Denunciando a idade. Enfim. Eu vou te interromper. Tu percebe o quanto isso é valioso e o quanto a gente esqueceu disso. Sim. Entende? O quanto nesse afã nosso de falar com um monte de gente, de viralizar, de ser muito grande online, a gente deixou isso de mão, a gente largou isso. E talvez esse seja o grande ponto. Que a carta, vamos mandar carta para eleitor, é ruim? Depende da carta, depende da tua base, depende de qual momento que a carta chega. Eu tenho uma base maravilhosa para mandar na eleição, meu jornalzinho, ninguém vai ler. Agora, você conseguiu uma cassação social lá pro cachorro da Dona Maria. A Dona Maria recebe uma cartinha endereçada com o nome do cachorro dela. Dona Maria, a Lulu tá bem, deu tudo certo. Cara, acabou, ela vai botar na parede, ela vai tirar uma foto. Então, assim, essa atenção, esse cuidado, esse relacionamento, e aí, na onda que você puxou, esse CRM, ter essa base organizada, a resolução do TSE dessa semana obriga, pelo que até não saiu a resolução, né, mas o que ela diz em linhas gerais é que nós vamos ter que ter um documento para prestar conta sobre como foi feito o tratamento de dados. Se isso começar errado, vai dar errado. Tipo assim, isso tem que ser feito organizado, e isso tem que ser uma prioridade dos mandatos. Eu acho que talvez a maçã do pecado original ali que a gente teve foi que a gente acreditou que, e a classe política ainda pensa assim, e é um desafio nosso como profissionais explicar isso. Falar com muita gente, viralizar, é uma péssima ideia para a grande maioria dos políticos. Numa eleição presidencial, para o presidente, não. Agora, para os outros casos, para todos os outros 99,9% dos casos, quando eu viralizo, eu estou desaprendendo. Eu estou falando com gente que eu nunca mais vou conseguir relacionar, e eu estou me enganando. Porque que muitas vezes nem é a sua base, né? Gente de outro provavelmente estado. Não é. Sim. Muito provavelmente não é. E nesse processo de viralização a gente tem outro problema, né? Hoje as redes sociais, o grande trunfo delas de aprendizado é aprender com o hábito do usuário. Então, quem assistiu meu vídeo se interessou pelo vídeo. Quem curtiu minhas fotos se interessou pelas minhas fotos. Sim. Quando eu tenho um processo, uma pauta aleatória, em que muitas pessoas interagem, dando um exemplo, se eu faço a pauta do aborto e eu abordo ela pela uma ótica de esquerda ou de direita, esse post serve para eu descobrir quem é de direita ou de esquerda, mas não serve para estabelecer relação entre essa pessoa e eu. Ela serve para estabelecer relação à pauta. Sim. Então, quer dizer, funciona numa escala gigantesca para políticos muito extremados. Sim. Agora, para o político tradicional, que é a grande maioria. Se você pegar o exemplo de um Nicolas Ferreira, ele é um universo gigantesco. Para a grande maioria, é muito mais importante eu estabelecer uma conversa, um diálogo com 5 mil pessoas
por mês, bem relacionado, quer dizer, eu falar 10 vezes com 5 mil pessoas do que eu falar uma vez com 50 mil. Para a grande, enorme maioria das pessoas. E aí, assim, a gente conversou muito sobre a postura do político nas redes, com a seta apontando aí para o lado do usuário. Mas você usa dois conceitos muito nos seus conteúdos, que é o comportamento e os rastros digitais, né? Como que a gente rastreia esses rastros? Como é que a gente encontra isso? Como é que os mandatos, os assessores podem entender um pouco de como funciona o comportamento digital do seu público? E a partir daí ser mais assertivo. Para contar um pouquinho disso, acho que é bom a gente voltar na história. Tá? Vamos voltar para a época do Fotolog. Vocês tiveram Fotolog? Não. É bem da minha geração o Fotolog, tá? O Fotolog, ele existiu num momento... Mas Orkut. Não, mas ele foi antes do Fotolog, antes do Orkut foi depois já. MSN é de qual época? É da época do Fotolog. Então eu tive MSN. A gente criava Fotolog para colocar na bio do MSN. Que era tipo assim, você tinha lá um status, lembra? Você colocava o seu Fotolog ali, que era tipo, você podia botar uma foto por dia, e além de ter uma foto por dia, você podia receber 10 comentários. E mais nada. Você não existia curtida, não existia absolutamente nada. Zero. Com o Orkut, posteriormente com o Facebook, Instagram, TikTok e todas as demais, essas redes, para aprender sobre o comportamento do usuário, ela já aprendia, né, com algumas coisas, como por exemplo, quando eu paro de uma foto para a rede social, eu me interessei pela foto. Sim. Quando eu assisto um vídeo, eu posso criar novos conteúdos para quem assistiu 25%, 75% daquele vídeo específico. Sim. Mas o like, ele é disruptivo nesse sentido. A gente acostumou a sociedade inteira, e não só na política, mas em tudo, digamos assim, a ditadura do like. Nós gostamos de receber curtida, nós queremos curtidas. Se isso aqui virar um corte e a gente não receber 500 curtidas nesse corte aqui, eu vou ficar triste. Sim. Porque o like, o que ele é? O like é a aprovação. Deu certo. Deu certo, ou é bonito, ou é inteligente, ou é bacana. Tudo é o like. Né? O que não tem like é ruim. Comportamento humano, totalmente. que as pessoas precisam da aprovação. De aprovação. Exatamente. Então, assim, o like, ele muda a maneira de se comportar. Hoje, a gente interage com o que a gente gosta. A gente deixa muito claro o nosso comportamento online. E quando eu estabeleço isso, eu tenho uma mudança muito drástica em relação a tudo. Então, eu vou te dar um exemplo. Às vezes eu não... Exemplo bem pontual. Às vezes a pessoa não... Você não sabe que a tua esposa gosta de alguma coisa. Mas se tu pudesse pegar um extrato do que ela curte, tu descobriria várias coisas que ela gosta que tu não sabe. Dizem que tem a máxima que com 10 curtidas você conhece a pessoa melhor do que o marido dela. Exatamente. Então, assim, o desafio é esse. Assim, as pessoas deixam rastros. Todo comportamento online deixa rastros. Visitar um site deixa rastro. A pesquisa que você faz no Google deixa um rastro. Vou dar um exemplo pontual. Lembra que eu falei do castramóvel ali? Se fizesse uma ação de um castramóvel, que a síntese dela fosse o seguinte: eu tenho um vídeo, que no fim do vídeo eu convido para clique aqui embaixo, acesse o nosso site, preenche o formulário para receber a castração. A pessoa então assistiu o vídeo, tem que clicar no botão, clicou no botão, abre um site. Abriu o site, ela tem que preencher no formulário, clicar em enviar. Depois eu vou ver se a minha equipe consegue entrar em contato com ela para agendar, e eu tenho a execução da castração, certo? Então eu tenho várias etapas da jornada. Cada uma dessas etapas tem um rastro social. Viu o vídeo, é um rastro. Viu o vídeo e clicou, ou curtiu, melhor ainda. Viu o vídeo e curtiu, 2 rastros. Viu o vídeo, curtiu e clicou no site, 3 rastros. Viu o vídeo, clicou, acessou o site. E assim consecutivamente. Sim. Se eu estabeleço isso, percebe o seguinte: quem está mais próximo, quem é mais rico esse contato? Quem seguiu a jornada maior. Sim. Certo? No conceito do varejo que você puxou antes, é muito claro para quem trabalha no mercado comercial que quando tem uma jornada do usuário maior, ele é mais qualificado. Sim. Então, esse cara que passou por todas as etapas, ele está mais qualificado, porque ele castrou o cachorro, o gato. Ele foi até o final da jornada. Na política, a gente insiste em fazer o inverso, em querer abreviar a jornada. É igual quando você vê um anúncio na rede social jogando direto pro WhatsApp. Cara, olha só, você tem um botão lá e tem lá assim, ó. O cara falando de castração, aí tem um botão do tipo, fale com a nossa equipe. Sim. O usuário hoje está acostumado a ler tudo online, resolver online. Ele quer saber o seguinte: tem castração, onde é que eu me cadastro? Ele não quer conversar com ninguém. Sim. Aí eu boto lá o WhatsApp. O que acontece? Aí o político dá o feedback para nós. Não, um monte de gente chamou no WhatsApp, mas deu 2 castrações. Porque a jornada é muito pobre. Sim. Agora, se eu estico a jornada e eu faço o cara passar por esse processo todo, o cara que chegou no WhatsApp aqui,
ele tá muito dentro do processo, a jornada esticou. Então, essa coisa do rastro social e do comportamento é entender que tudo que eu faço online gera rastro social. Tudo. E essa é a parte fácil. E tudo que um político faz offline gera rastros sociais offline. Qual o desafio? Integrar esses dois mundos. Um político que entende quais são seus rastros sociais relevantes no offline e quais são seus rastros sociais relevantes no online, está começando a construir uma estratégia digital que funciona. Porque aí ele vai ter o quê? Não importa onde o ponto de contato acontece com o político, uma vez que eu tenho um ponto de contato com o cidadão, eu continuo falando com ele. Em vez de eu mirar os 50 mil, eu miro os meus 5.001, que são mais importantes que os outros 50. Ah, Marcelo, mas você candidata a prefeito, eu tenho que falar com os 50 mil. Não tem. Porque a gente também tem que mudar um outro conceito, de que esses 5 mil não são só os eleitores. Eles são quem pode desdobrar um voto. Eles são quem pode defender o político. Eles são quem pode, em última instância, advogar por nós. Chegar na mesa do domingo, no pequeno ciclo de influência, onde tem mais influência, né? Nos amigos, na família, e falar, cara, eu acho esse cara muito bom, eu gosto dele, eu acompanho o trabalho dele. Eu dou um exemplo que é muito bom e é da minha cidade, Topázio. Se você perguntar se Topázio é bom ou mau prefeito, você pode ter discussões, né, em Florianópolis. Mas uma coisa é um fato. A grande maioria das pessoas vai dizer que o Topázio é bom prefeito. E elas não sabem nem o porquê acham ele bom. Elas só acham ele bom. E esse ser bom do Topázio está totalmente relacionado ao seguinte. Ele é um cara presente. Ele está todos os dias ali. Ele deve falar com, sei lá, 30% da cidade diretamente. Só que esse 30% ele fala toda semana, 3 vezes semana. E no final, o cara nem lembra o que ele falou. Mas ele lembra o seguinte. Esse cara aí é eu atuante. estive com o Topázio. Não, ele sabe assim o signo do Topázio, entende? Ele sabe detalhes. Por quê? Porque ele acompanhou a história. Ele vê todo dia. Se essa sociedade que admira o like, que admira o view, a repercussão, ele vai ler os comentários do Topázio. Quando ele chega nos comentários, tem uma avalanche de vem ser prefeito da minha cidade, melhor prefeito do Brasil. Sim. É uma prova social violenta. No mundo em que eu meço as coisas pela curtida, eu vejo um prefeito que tem um monte de curtida e um monte de gente falando bem nos comentários, ele é bom. Eu nem vou pro resto, eu nem aprofundo, sabe? Agora, quantos políticos do Brasil têm o perfil do Topázio? Esse é o desafio. Se eu não tenho essa base, eu tenho que garantir que eu tenha ela. Para eu garantir que eu tenho esse comentário positivo, eu vou falar com a cidade inteira, ou com os 3 mil que eu atendi, que gostam de mim, que batem palma para mim. É com os 3 mil. Destes 3 mil, aí vem todo o resto. Mas o feijão com arroz a grande maioria não faz. Sensacional. Acho que você falou muito aqui sobre comportamento, sobre o like, sobre a métrica da vaidade, que a gente sabe que hoje muitos políticos têm, e muitas vezes não entendendo o objetivo daquilo. Porque eu acho que você está trazendo aqui qual é o objetivo de você saber por que aquela pessoa curtiu aquele vídeo, por que ela assistiu 25, 75 ou o vídeo inteiro, e qual estratégia você vai construir para aquilo tudo. Mas antes disso, antes da ação, existe a produção. Né? Vamos voltar uma casa e pensar na equipe que está trabalhando e que está tentando disputar a atenção com coisas muito mais interessantes, com coisas muito mais legais, divertidas, polêmicas, né, na internet, e ela está lá tentando produzir conteúdo porque ela precisa que, né, o usuário, no caso o seguidor ou o eleitor, faça essa jornada toda que a gente acabou de falar, para que a gente entenda que ali a gente tem um eleitor ou um potencial eleitor, etc. Mas como ela cria esse conteúdo a ponto de que gere algum tipo de reação nas pessoas? Perfeito. Eu acho que essa pergunta, a resposta a essa pergunta é uma consequência de tudo que a gente já falou. Se eu sei com quem eu falo, se eu não busco falar com a audiência toda, mas com quem eu quero falar, você tem um pote de jujuba aqui. Eu quero falar só com as jujubas vermelhas. Se eu sei que eu tô falando com a jujuba vermelha, eu não vou indicar para ela uma roupa verde, porque vai ficar esquisita. Quem pauta o que a gente vai falar é o público com quem eu dialogo, né? E dentro disso aí, cada receita vai ser uma receita, né? Vou dar um exemplo. A galera compara Topázio e João Campos. Eu acho a produção de conteúdo deles muito diferente, extremamente diferente. Eu acho que o Topázio, por exemplo, está sempre sozinho nos vídeos e o João Campos está sempre com outras pessoas. Eu acho, por exemplo, que o Topázio apresenta o conteúdo, ele é um apresentador. Né? Ele é como se fosse aquele ex-repórter da prefeitura que a gente tinha, sabe? Estou aqui na Ilha do Campeche, ele é um apresentador. E o João Campos não, ele é protagonista. Ele é alguém, tipo, falando da escadaria, subindo a escadaria. Então é um pouco diferente. Mas, para fugir das receitas, eu acho que o essencial é o seguinte. Eu tenho a percepção que hoje, quanto menos direção de arte, melhor. Eu acho que nos vídeos, nos reels, nos materiais, a foto é o melhor caminho, especialmente nesse momento pré-eleitoral. Esse usuário que
que valoriza o like, ele também valoriza o que é de verdade. Ele sabe muito filtrar o que estão me vendendo alguma coisa ou não. Tipo, quando a gente tenta vender é muito difícil. É muito complicado. É aquele cara que não era bolsonarista e tenta se fazer bolsonarista. É difícil colar. Porque o cara sabe quando é forçado. E mais do que isso, hoje, o que fica dessas relações da internet são coisas muito superficiais. É o Maluf, né? O Maluf era lá, eu lembro de um debate lá que o Maluf falou pro concorrente que para chegar no debate ele passou por 5 obras do Maluf. E aí tinha aquela coisa que o Maluf rouba, mais faz. Sim. Esse atributo do político tradicional, de 10 anos atrás, era a obra, a entrega. Nós temos cada vez menos a valorização da entrega. E não é que a entrega deixou de ser importante. Pô, para um cara que não tinha asfalto, tem asfalto, é importante demais. A questão é, se o usuário tem pouca atenção, se eu vou criar conteúdo sabendo que o usuário tem pouquíssima atenção ao que ele está sendo impactado, mesmo o Topazio, a retenção de vídeo dele não deve ser certamente não chega a 50%. O cara começa a ver e sai no meio. Se o cara vai ver muito pouco do que eu produzo, se ele vai ver fragmentos, se ele não vai ler a legenda inteira, se ele vai ler só o começo, se ele não vai ver o vídeo inteiro, só vai ver o começo, se ele, enfim, vai ver pedacinhos desse conteúdo, o que fica no final são muitos do atributo de personalidade. Então é aquela coisa, se você vai pegar uma pesquisa quali, hoje o que aparece, se é trabalhador ou se não é, se é dedicado ou se não é, se é honesto ou se não é, ponto, é isso. É difícil tu achar um eleitor que aprofunda. Ah não, eu gosto do prefeito porque ele resolveu o posto de saúde. É muito difícil. A grande maioria jogam para atributos extremamente personalistas, subjetivos, né? Totalmente subjetivos, que são relacionados ao quê? Com essa nossa baixa atenção. É aquela coisa, antes do Topazio em Florianópolis, tinha um prefeito chamado Jean Loureiro. E o Jean é um case de comunicação absurdo, talvez maior do que o Topazio. E está relacionado até à mesma equipe, assim, o Topazio era vice do Jean, né? Ah, sim. E o Jean, cara, talvez seja um case maior, porque o Topazio não era político. O Topazio nem passou por um processo eleitoral ainda. Ele era vice, né? Ele foi candidato a vice na chapa do Jean Loureiro. O Jean saiu para ser candidato a governador. E o Jean, na véspera da eleição, um ano antes da eleição, da reeleição dele a prefeito, ele passa por uma prisão pela Polícia Federal. A polícia prende ele de manhã cedo na casa dele, libera no mesmo dia, mas ele é preso. O fato é que existe a foto, tem a foto, existe, entendeu? E estoura um escândalo de uma relação sexual dele com a servidora da prefeitura, fora do casamento, dentro do prédio da prefeitura, gravada. Uau. Com acusação de estupro ainda. Sim. Tudo no pacote. Um combo da desgraça. É. E ele é reeleito em primeiro turno. Com 52% dos votos. Então ele faz uma grande eleição. E quando você ia para o eleitor de Florianópolis, eu vou falar da minha irmã, para não ir numa quali, para minha irmã. A minha irmã votou no Jean. E eu perguntei para ela, falei, Mariana, por que você votou no Jean? Por curiosidade, assim, né? Chama Mariana. Ela falou assim, cara, quando eu quero saber o que aconteceu com a cidade, eu entro no Instagram do Jean. Se tiver um acidente em cima da ponte e tiver trânsito, vai estar no Instagram do Jean. Teve a questão da pandemia, que também gerou aquela grande onda de reeleições. Sim. Que eu acho que está diretamente ligada a isso. A minha irmã via no Jean Loureiro alguém que cuidava da cidade. Ele não teve grandes obras entregues. Ele acabou capitalizando tudo que aconteceu em Florianópolis de positivo naquele período. Acabou sendo capitalizado pelo Jean Loureiro, como um super prefeito. Mas por quê? Porque ele era presente. Ele não foi responsável por entregar a reforma da Ponte Hercílio Luz, mas isso somou para ele. Ele não reformou o aeroporto, que foi privatizado, mas isso capitalizou para ele. Ele não fez a terceira faixa da Via Expressa, que era uma obra muito importante para aliviar o trânsito, mas isso capitalizou para ele. Tudo somou para ele no final. E mesmo apesar desses desgastes todos, ele faz uma grande reeleição, atropelando os concorrentes dele, totalmente baseado no seguinte: o Jean Loureiro é um cara presente, ele cuida da cidade, totalmente subjetivo, totalmente personalista. Sim. E para governador acabou ficando em quarto, porque realmente era uma percepção de quem tinha esse contato com ele, que era o próximo de Florianópolis, que via ele com uma frequência absurda. Ele não tinha entrada nem no oeste do estado, quiçá fora de Florianópolis, mas em Florianópolis ele era realmente visto como um super prefeito. E eu acho que isso não é um fenômeno, esse é um exemplo, né? Mas acho que isso aconteceu em todos os lugares. Então essa criação de conteúdo tem que levar em conta que a atenção é baixa, que nós vamos comunicar um fragmento por dia e acabar construindo uma grande linha. Sim. Então eu vou falar com você hoje, daqui 3 dias, daqui 6, daqui 12, e o meu desafio é, nesse caldo todo, contar uma história de um prefeito e deixar esses atributos, né? Eu acho que a gente já falou sobre isso aqui com recorrência. Vários dos convidados que sentaram aqui na nossa bancada falaram desse novo momento das redes sociais em que as pessoas estão esperando ver pessoas, né? Então, um conteúdo simples, não precisa de nada rebuscado, um conteúdo humanizado e um conteúdo que dialogue diretamente com a pessoa
e que, ao final, como você falou aí, construa essa narrativa dessa história que a gente precisa contar para chegar lá em outubro e a pessoa fazer o gesto de clicar o seu número na urna. E o mais maravilhoso disso, que você falou da conversão, é que isso não garante nada. Sim. Isso é o mais fantástico da história. É que a gente pode carregar o cara daqui até lá. Ele pode achar o vereador fantástico, pode achar que o vereador comunica bem, pode achar simpático. E pode chegar um dia antes da eleição e a mãe dele pedir o voto dele para outro vereador e ele votar. Sim. Então, é isso que torna tão dinâmico esse cenário que a gente tem hoje. E é isso que faz com que, por exemplo, mesmo para um cara como o Topázio, a comunicação seja suficiente sozinha. Sim. Sem mobilização, sem estrutura política, sem ter o pedidor de voto, sem ter quem está lá na ponta, talvez não funcione. Por quê? Porque a gente também tem um convencimento que em tempo que ele aproxima, que ele conecta, ele não promete nada. Então quer dizer assim, eu acho esse vereador maravilhoso, isso garante que eu voto nele? Não. Continuo achando ele maravilhoso, mas não votei nele, sabe? É aquela coisa, é o cara que comenta lá, Topázio vai ser prefeito da minha cidade. Será que ele votaria se o Topázio fosse candidato lá? Sim. Fica a questão, né? Acho que é por aí. Agora, você fala também de um aspecto que poucos profissionais e que dirá políticos entendem. E isso foi o tema de um conteúdo seu, que é como os algoritmos moldam as nossas preferências. Quer dizer, que é o lado, agora a gente viu o lado de quem produz conteúdo e se comunica, o lado do comportamento de quem está lá, e agora eu quero que você aborde o intermediário entre esses dois. O Glauco caprichou na pesquisa. Esse foi o primeiro post da minha coluna no PR Online, eu acho. E foi muito bacana, porque assim, esse é o tipo de assunto que eu gosto muito de falar. E a gente discute pouco isso. Eu acho que hoje pela manhã eu estava conversando com um consultor que é do Paraguai, que está aqui pro Reboot hoje. A gente está gravando isso no dia do Reboot. E foi muito bacana a conversa com ele, porque ele estava me contando o seguinte, que ele frequenta vários eventos. Esse consultor esteve comigo num evento em Buenos Aires, no primeiro turno da eleição argentina. E um perfil que a gente percebe muito, os profissionais da América Latina, exceto o Brasil especialmente, mas muito os argentinos, o próprio Paraguai, os mexicanos, eles são muito mais teóricos do que nós, muito mais. O marketing político brasileiro é absurdo, é gigantesco. Acho que a gente sabe comunicar com emoção muito bem, a gente tem campanhas lindas, mas digamos assim, os profissionais de lá estudam mais, eles aprofundam mais, pelo menos é o que a gente sente convivendo com eles. Leem mais, escrevem mais, publicam mais obras. Tu vai numa livraria na Argentina, você tem centenas de obras sobre marketing político, que tu acha pouquíssimas de autores brasileiros. Até por uma questão cultural, eu acho. Até por o pessoal daqui, por muito tempo, o mercado ter se fechado, né, em si mesmo. Mas o que a gente comentava lá? Esse é o tipo de pauta que o mercado, quando entende, valoriza, mas demora para entender. Que assim, existe o que a gente quer comunicar, existe o que os publicitários, o que o político quer comunicar, existe o que a população quer consumir. E a gente é o tempo inteiro moldado pelo que a população quer consumir. O tempo inteiro. Então, assim, não adianta querer falar de um assunto se a população não quer falar do assunto. É aquela coisa, eu tenho um deputado que quer falar de energia solar. Ele pode querer falar, é possível fazer isso. E o que a gente tem percebido é que o efeito negativo, para começar pelo negativo, é que a gente acaba caindo sempre nas mesmas pautas, que são as pautas que repercutem. Então, sim, a gente cada vez radicaliza mais a posição da internet, e acho que esse é o grande ponto do algoritmo negativo, que quando eu caio para uma escolha polêmica, repercute. Esses dias o Emerson fez um post que era... Nota de falecimento. É aquilo ali. Sim. Muita gente criticou o post, mas assim, elas pararam para olhar, não pararam? Sim. Por que elas pararam para olhar? Porque quando a gente radicaliza, a gente chama atenção. E essa questão do algoritmo ela é tão grave, e aí te respondendo, pelo seguinte, os políticos, para eles terem atenção online, eles radicalizam as posições. Não importa o que seja. Sim. Pode ser de direita e esquerda, pode ser com causa animal. Eles radicalizam, eles vão ao extremo para ter atenção. Isso não é no Brasil, sim, no mundo. Né? Então, assim, na causa animal, coloca aquele animal. O animal que eu quero chorar. Aquele não precisa botar, sabe? Sim. Então, assim, é drástica essa mudança. Só que, assim, vamos pegar um canal de esquerda, por exemplo. Para chamar a atenção, ele radicaliza as posições dele. Então, é aquela coisa do tipo, diz que a pauta é aborto, ele se pinta de sangue para dizer que, entendeu? Para chamar muita atenção. Sim. Quando ele faz esse movimento, o eleitor acompanha ele. O eleitor radicalizado dá audiência e quanto mais consome isso, mais radical o eleitor fica. Então é uma escala progressiva. Eu vou radicalizando,
o cara se acostuma com aquele nível de radicalização e eu preciso esticar a corda cada vez mais. Então o cara que vai à esquerda vai cada vez mais à esquerda, o que vai à direita vai cada vez mais à direita. É aquela coisa, no começo ele está falando que ele é contra o aborto porque toda a vida importa. Sim. Daqui a pouco ele já está dizendo que ele é contra o aborto porque isso é discurso marxista. Ele começa a radicalizar e quando você vai ver, a discussão já não é mais o aborto, já virou outra discussão e cada vez mais radical. Só que acontece, quando esses mesmos políticos querem ganhar eleições majoritárias, eles moderam o discurso. Eles moderam. O algoritmo já levou todo mundo para o extremo. Sim. Porque para ter atenção, para ter like, para ter engajamento, que nem sempre serve para alguma coisa, o cara vai extremando. Quando ele extremou o máximo, ele de repente disputa uma eleição majoritária. E para ganhar eleições majoritárias, eles moderam os discursos. Só que... Porque aquela fatia não elege. Sim. Sozinho não elege. Ele precisa do resto dos votos. Assim, exatamente. Né? Quando ele faz esse movimento de volta, esse eleitor extremado não volta. Ele fica lá no cantinho do extremo. E isso a gente assiste na política o tempo todo. Sim. O grande impacto do algoritmo na sociedade, na gente, a gente vai demorar muito para entender, talvez. Sim. Eu acho que a gente nem começou a entender. Mas eu tenho certeza que essa radicalização que a gente vive hoje está diretamente ligada a isso. A um estímulo que a gente dá nas redes, e quando eu falo a gente dá, não é com política, o que o mundo dá, em todos os aspectos, né, de radicalização de discurso e posterior moderação para fazer consensos. Esses consensos não existem mais. Esse político que tenta voltar, ele não consegue voltar. Vamos dar um exemplo, Boulos em São Paulo. O Boulos é esse exemplo. É um exemplo perfeito. É um cara que radicalizou a posição por muito tempo e agora, para ser prefeito de São Paulo, vai precisar moderar o discurso. E aí, talvez essas pessoas que radicalizaram com ele vão olhar, mas esse aí não é o Boulos que eu conheço, esse não é o Boulos que eu me identifico. Exatamente. Né? Só que esse cara já brigou com a família dele, pô. Sim. Por causa de política. Esse cara já não fala com um monte de gente. Então, assim, esse efeito dos algoritmos é muito, muito drástico e ele, por fim, molda o que a gente pensa. Por quê? Porque a gente acompanha esses movimentos e a gente também fundamenta a nossa opinião, até por um viés de confirmação, vendo isso. Então, quer dizer, vamos lá, eu sou de direita. Aí um político de direita se posiciona sobre algo, eu automaticamente me alinho, porque isso aqui é o pensamento da direita. Tem casos que a gente vê na internet que como se fossem movimentos que aguardam um político se posicionar para a galera se posicionar. É uma coisa muito doida. Então, se acontece um fato. Peraí, deixa eu ver o que as pessoas estão falando. Exatamente. Mas como é que você vê o que as pessoas estão falando? Pelo que o algoritmo te mostra. Então a gente esvazia o debate público. Sim. Você já viu alguém debatendo saneamento online? Não existe isso. Sim. Por quê? Porque é um debate que não existe, é um debate vazio. Qualquer pessoa que tenta trazer esse assunto, o algoritmo não dá nenhum espaço para ele. E de novo, e aí vamos complicar mais essa conversa. É o algoritmo que não dá espaço ou o comportamento do usuário que não dá espaço. Percebe? Sim. Então, assim, é complicado, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Mas, na prática, o algoritmo deu voz para esse comportamento do usuário que, na prática, manipula o próprio usuário. Quanto mais existe uma maneira de driblar isso? A minha palestra atual, que eu fiz ontem, o tema é redes que se beneficiam da fragmentação. Eu acho que a gente vai ter que aprender a lidar com essa fragmentação. Eu não vejo que ela vai melhorar. O caminho de melhorar a fragmentação seria a gente voltar para uma estrutura de poucos canais. E eu acho que daí uma outra provocação, né? Se essa fragmentação é necessariamente negativa. Existem viéses positivos dessa fragmentação, né? Até o acesso democrático à informação, né? Aqui no Brasil, claro, esse efeito da polarização, tem efeitos horríveis dela. Sim. Mas se a gente for falar, por exemplo, teve um país recentemente, se não me engano, era a República Democrática do Congo, que de democrática não tem muita coisa, né? Mas a República Democrática do Congo, na última eleição, tirou do ar a rede de telefonia celular e tirou do ar a internet. Ok, você acabou com a fragmentação de canais, porque nem tem mais canais, você excluiu os canais. E aí o que acontece? O presidente vai ser reeleito sempre, né? O cara vai ficar presidente para de forma bem democrática. Super democrática, na República Democrática do Congo. É isso, entendeu? Então acho que é um assunto profundo, né? Um assunto denso, mas sem dúvida nenhuma, o usuário hoje molda o algoritmo e o algoritmo molda o usuário. Só que aí que tá, nem sempre o usuário que moldou o algoritmo, é o moldado. Às vezes ele molda com o meu comportamento e dela, e esse efeito do algoritmo vai te influenciar diretamente. Essa discussão me deixa um pouco saudosista, porque eu vivia a transição do analógico para o digital e eu entrei, né, eu comecei a respirar, a trabalhar nesse mundo da política num momento em que existia a figura do líder político,
que ele tinha aquela coisa meio mítica de apontar caminhos, né? Para além de esquerda e direita, você tinha grandes líderes mais ao centro, à direita e à esquerda, de todas as matizes, mas existiam debates profundos, né? Assim, você tinha inclusive a figura da tribuna como uma coisa muito central, né? Então, sei lá, privatizações, era um tema que você ia ter camadas de discussão sobre se no Brasil tinha que ter uma política de privatizações ou não, por exemplo, né? E aí todo um conjunto de argumentações para isso, que a sociedade se envolvia, e ao final, aqueles líderes, de alguma maneira, eles tinham a função de dar linha, né? De dar caminhos. Hoje, né, passado aí uma temporada grande de tempo e com essa abordagem de redes e bolhas e algoritmos e etc., o político hoje ele é quase um ouvidor, né? Ele é quase um meio síndico, meio ouvidor, em que ele é mais liderado do que lidera, né? Ele está muito mais preocupado em mediar os humores da rede e não se queimar e agradar e chamar atenção e etc., do que propriamente exercer um papel na sociedade de líder. E aí eu sei que isso é irreversível, né? Estou nesse meio, não há romantismo nisso, mas eu não posso deixar de pontuar que isso para mim é um esvaziamento da política. Irreversível, já aceitei, mas é um esvaziamento da política. Da política e do debate. Tem um ponto que eu gosto de falar muito sobre, nesse aspecto, né? Você tratou um ponto interessante aí, que também é a pressão que essas redes exercem sobre a própria classe política. Sim. Né? E aí que voltam a moldar novamente, sim, como a gente estava falando antes. Eu gosto de falar muito sobre isso, o adolescentrismo, que é uma teoria falada por alguns ali, tem muitos pensadores que falam sobre, que ele fala sobre comportamento adolescente, ele não fala de corte etário, ele fala, sim, de comportamento. Sim. E essa teoria diz mais ou menos o seguinte, que o comportamento jovem, ele hoje em dia, graças a esse comportamento do engajamento, do like, ele não diz mais respeito a quando você nasceu, mas a maneira como você consome conteúdo. Então, vou dar um exemplo. Você tem os vídeos que uma criança de 13 anos e um homem ou uma mulher de 45 anos acham divertidos ou legais são os mesmos. Isso molda um comportamento, porque se o comportamento do usuário molda o algoritmo, e o algoritmo define o que eu recebo. E se eu tenho um achatamento do perfil de gosto, quer dizer, se todo mundo gosta da mesma coisa, se esse entretenimento é a mesma coisa para uma fatia muito grande de pessoas, a chance que a gente tem de debater privatização é zero online. É zero. Sim. Por quê? Porque vai ter um político falando sobre privatização, que é uma pauta relevante, uma discussão importante para a sociedade, se privatizamos ou não, quando privatizamos, por que privatizamos, o que privatizamos. Outro vai ter, por exemplo, leilões públicos, que é uma outra pauta importante, deveríamos vender isso ou não, sim, enfim, que ninguém debate. Enquanto, ao mesmo tempo, alguém vai lá e faz um vídeo sobre, vou dar um exemplo pontual, fiz uma análise sobre os vereadores de Blumenau recentemente. Aí eu peguei qual era o post, melhor publicação de Blumenau do ano passado. Era o presidente da Câmara soltando a boca em moradores de rua. Era isso. O cara nem digital era, não político digital, mas era ele na tribuna. Sim. E falava tipo assim, para mim morador de rua tem 3 caminhos. Ou vai trabalhar, bem reacionário a fala dele. Assim. O que é interessante disso? Naquela fala que, com todo respeito ao vereador, ao presidente da Câmara de Blumenau, não diz nada sobre Blumenau. Aquilo não é o debate real de Blumenau. Aquilo não vai resolver nenhum problema de Blumenau. Aquilo é simplesmente uma fala muito posicionada que ganha eco em um pedaço da população. Porque é radical. Porque é radical. E a sociedade vibra com isso online. Sim. Quer dizer, o engajamento funciona. Porque é aquela coisa, a população tem descrédito na classe política. Ele chega um político ali e solta a boca com opinião muito popular, né? Especialmente nas grandes cidades, né? Tipo... Muito palatável, de fácil entendimento, primária. É uma coisa fácil de falar. Binária. Isso. Exato. Então, isso cola. Aí, quer dizer, aquele post teve mais repercussão do que todos os outros posts de todos os outros vereadores de Blumenau. Aí, quer dizer, aquilo representa o debate real de Blumenau? É óbvio que não representa. Quanto mais a gente achatar o modelo de consumo, e quanto mais adolescente for esse modelo de consumo, por que eu digo que é adolescente? Esse posicionamento adolescente
ele busca sensos comuns, só que ele busca sensos comuns dentro dos seus vieses. Então, por exemplo assim, o que é senso comum na direita ou na esquerda? Vou dar um exemplo. É o senso comum de que telefones da Samsung são ruins e iPhones são bons. É um senso comum. Eu discordo, mas beleza. Eu gosto da Samsung bastante. Só o Samsung. Mas um parêntese, Marcelo, eu acho que essa teoria, ela diz muito respeito a um crescimento e a um boom que a gente viu, sobretudo na época da pandemia, da plataforma TikTok, desses grandes influencers de dancinha, de comédia, que saíram do nada e hoje tem milhões de seguidores e estão voando e estão ganhando dinheiro. Eu acho que sim, mas eu acho que é até um pouco mais profundo. Eu vou te dar um exemplo pontual disso. A gente passou por uma mudança geracional, em que o filho acaba ensinando o pai como usar o celular, por exemplo. Então, assim, nessa coisa do filho ensinar o pai, eu acho que a gente tem uma mudança também geracional e de cultura, que o filho tem mais acesso à informação que o pai. O filho se comunica com mais pessoas por dia. O jovem, ele estabelece conexão com muito mais pessoas do que nós. Quer dizer, alguém que tem lá com seus 16, 17 anos, quantas conversas no WhatsApp por dia essa pessoa tem e quantas nós temos? Tira as profissionais, só as de relação pessoal. Eles têm muito mais, muito, muito mais. Se comunicam com mais pessoas, têm mais acesso à informação porque passam mais tempo conectados ao celular ou ao computador, seja lá o que for. E aí a gente começa a ter algumas inversões que são culturais, quer dizer, o filho influenciar mais o voto do pai do que o pai influenciar o filho. A influência está muito relacionada à relação entre as pessoas. Se eu me relaciono mais, eu sou mais influente, né? Então, assim, esse comportamento adolescente como um todo, eu acho que ele acaba moldando a maneira que a gente consome conteúdo e isso vai gerando distorções infinitas, assim. E talvez a principal seja essa, de que talvez de certa forma esse pensamento adolescente até menospreze o conhecimento de quem veio antes, sabe? Ele menospreza um pouco a experiência, ele menospreza um pouco o que o pai ou o que o avô sabe. É como se assim, eu sei muito mais que meu avô. Sim. Talvez ele até tenha mais informação, mas isso ignora aspectos que... Tem informação de que forma, Exatamente, né? exatamente. Informação superficial do superficial do superficial. Isso faz com a gente fala muito isso aqui, a gente sofre com a falta de profundidade. Exatamente. Dos profissionais que estão chegando agora, né, que acabaram de se formar, assim, não tem profundidade nem na comunicação, muito menos na política. E tem opinião sobre absolutamente tudo. Ele sabe um pouquinho de tudo e não sabe aprofundar em nada. Sim. É exatamente isso. E é um dilema constante, porque a nossa atividade, né, a atividade política como um todo, ela é densa, ela é séria, ela diz respeito ao destino da polis, né, ela diz respeito à vida das pessoas. E ao mesmo tempo, com a era digital, tudo precisa ser mastigado, né, decodificado para gerar atração, para as pessoas entenderem, tudo isso que a gente conversou aqui. Mas quando você coloca, por exemplo, na busca de profissionais do mercado, dificilmente você vai conseguir alguém com esses dois saberes. Alguém que tem um mínimo de possibilidade ou de bagagem para entender o contexto político com um layerzinho a menos que seja, né, a mais que seja, e ao mesmo tempo conseguir comunicar isso de maneira simples. Então, meio que você ou vai ter uma coisa ou vai ter outra. Vai ter outra, exatamente. Marcelo, agora que ao longo do podcast a gente falou sobre vários elementos, ferramentas, e eu acho que tem uma dessas ferramentas que a gente precisa levantar a bola dela, até porque acredito que ela vai ter um protagonismo maior ainda agora em 2024. Tem muita gente atenta a isso, mas a minha sensação de quem está do lado de cá é de que ainda não temos um universo muito grande de profissionais, sobretudo de profissionais qualificados para o tráfego pago, que é o assunto que a gente vai falar agora um pouquinho, que é uma das especialidades aí do Marcelo, que ele fala bastante sobre isso nas redes. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o mercado, né? Como é que você está enxergando esse mercado de profissionais capacitados para isso, e para além do mercado também sobre as potencialidades que o tráfego pago pode trazer para um projeto político, para quem ainda não está acreditando muito nisso. Maravilha. Vamos lá. Começando pelo mercado. Tá? Hoje o mercado tem bons profissionais de tráfego pago. Diria assim, fora da política, inclusive, talvez seja um dos mercados que mais cresce e mais inflados do momento, no ecossistema digital, digamos assim. Tá? O mercado de tráfego pago hoje é gigantesco. Eu tenho participado de eventos aí, até como palestrante, que você reúne
2, 3 mil gestores de tráfego, como se diz, né? O desafio dessa galera, e é próximo do que o Glauco acabou de falar, é ter um layerzinho a mais de política. Porque quando você tira do contexto do varejo para o contexto político, todos os objetivos mudam. 100% dos objetivos mudam. Eu vou te dar um exemplo, um indicador claro. Qual é o indicador mais importante do tráfego de varejo? Conversão, venda. Sim. Então, fiz. O cara não comprou, não adianta de nada. Na minha visão, por exemplo, no tráfego político, o indicador mais importante é frequência. Mais importante que todos os outros. O quanto ele está. O quanto eu fui capaz de me manter conectado no tempo. É isso. Usuário. É claro, a frequência tem que ser grande, mas eu tenho que conseguir fazer com o maior número de pessoas possível. Claro, aí vai ter outras variáveis. Então, acho que sobre o mercado político já tem bons gestores. Alguns. Nós temos uma comunidade chamada Clube do Carteiro, em que a gente reúne esses profissionais. Nós temos hoje um pouco mais de 250 pessoas. Quem quiser entrar, como é que faz? Acesse o site, é clubedocarteiro.com.br, custa R$27 por mês, é super acessível. Legal. E na verdade é o quê? Nesse vazio de mercado, desses profissionais que têm conhecimento técnico de como fazer, mas não entendem o porquê fazem ou qual a forma certa de fazer, é um grande fórum de debate. Então é um grupo de WhatsApp, todo mundo participa ali dentro, toda sexta-feira a gente tira dúvidas, troca informação sobre, e tem sido uma iniciativa bacana. Por quê? Porque na verdade todas as campanhas vão usar. Algumas vão usar de forma errada, outras vão jogar dinheiro fora, mas em linhas gerais todo mundo vai usar. E o desafio vai ser quem vai usar melhor. Eu acho que um ponto positivo dessa evolução que a gente falou no começo do podcast, do mercado digital, é que hoje as ferramentas são muito mais homogêneas do que eram no passado. Hoje, no passado era aquela coisa que tinha um cara que vendia uma solução, isso morreu. Hoje as ferramentas serão as mesmas, para todo mundo. A diferença é quem vai usar melhor. É como se tivesse uma Fórmula 1 que os carros são os mesmos, mas os pilotos serão diferentes. Só um parêntese para a gente falar assim, para quem está nos assistindo, que ainda não tem muito conhecimento sobre a gestão de tráfego, a gente está num momento estratégico de pré-campanha, em que, né, tá todo mundo falando, galera, vamos começar a apostar agora, não fica guardando esse dinheiro para querer jogar tudo lá nos 45 dias, porque vai estar todo mundo fazendo isso. Explica um pouquinho para as pessoas por que elas não podem ficar guardando esse dinheiro agora. A lógica é a seguinte, né? A ser visto na lógica política tradicional estava relacionado diretamente a ser votado. Então a gente não pode culpar o político tradicional por achar que se eu for visto eu serei votado. Até isso é um pouco da vaidade do político, né? Eu sou tão sensacional, tão fantástico, que se alguém ver meu vídeo, ele vai votar em mim. Infelizmente, para a maioria dos políticos, ou para 90%, isso não funciona, isso não é assim. O processo de conquista do voto é um processo muito mais denso, muito mais... Enfim, daria para fazer um podcast só sobre isso, né? O momento agora, com uma pré-campanha digital, não é uma de converter votos, mesmo porque ele não tem como fazer votos agora. Só vai poder ser votado lá na frente. Mas é o momento dele identificar pessoas com quem ele possa estabelecer relação. E aí entra a história do tráfego. Porque olha só, eu poderia até fazer um primeiro impacto, ser visto por algumas pessoas sem gastar nada de tráfego. Então você pode fazer post todos os dias, as pessoas vão te ver. Ok, isso é de graça, aspas. Uhum. Só que esse vão te ver está baseado ou em pessoas que te seguem ou em alcance viralização. Não respeita a fronteira, não respeita a barreira de município, não respeita nada. Você pode ser visto na Indonésia publicando um vídeo que viralizou. Agora, uma vez que eu descubro que alguém se interessou, de forma orgânica, eu fiz um post, a Aline assistiu o vídeo inteiro. Olha só, existe um recurso que fala que mesmo sem eu ter o telefone, mesmo sem eu ter o nome de Aline, eu posso falar com a Aline amanhã se eu quiser. E também depois de amanhã, e depois de amanhã, e assim consecutivamente até o dia da eleição. Essa ferramenta chama anúncios online. Eu até não gosto do nome tráfego pago, assim, faço piadas sobre isso, porque eu acho o nome tráfego pago horroroso. Vocês trabalham com comunicação há bastante tempo, o tráfego é uma métrica do varejo, né? Que era tráfego em loja, que se media. Perfeito. Quando as pessoas entravam numa loja, eles mediam tráfego em loja. A internet com o e-commerce trouxe a ideia do tráfego pago, é o que eu levo de tráfego para um lugar. Sim. E isso leva, boa parte da confusão é essa, é achar que o tráfego pago para a política é levar o material ao eleitor. Não é. O tráfego pago na política é ser capaz de se manter relacionando com o eleitor. Essa é a grande sacada. E quando eu falo de relacionamento, não se constrói relacionamento em 10 dias de campanha. Se constrói relacionamento no longo prazo. Então, o cara que começar amanhã, ele já está atrasado em relação a hoje. Quanto antes ele começar, melhor. O que muita gente confunde? As pessoas acham que nós precisamos de muito investimento
você tem uma ideia, Aline, para tu falar hoje com 1.000 pessoas, quero falar com 1.000 pessoas específicas. No Brasil não custa mais de R$15 falar com 1.000 pessoas. Vocês estão ouvindo isso, né? Aí o cara fala assim, não, mas eu quero gastar R$10.000 por mês. Aí tu fala, pra quê? Dividir. Olha com quantas 1.000 pessoas você vai falar. Ele quer gastar muito porque ele tem a impressão de que ele será mais visto. Eles confundem a função da projeção da imagem política com a função do relacionamento. O que todo político deve fazer hoje? Um trabalho de relacionamento com a sua base. O tráfego pago, os anúncios online são uma ferramenta eficaz para isso, que a legislação permite, que é totalmente regrado, que entrega relatórios de transparência excelentes e que vão permitir que você se mantenha conectado no tempo. Ah, Marcelo, mas o WhatsApp é bem melhor. O WhatsApp é muito bom fazer relacionamento. Agora, se você mandar 6 mensagens por semana no WhatsApp, você vai ser banido. Ou pelo WhatsApp ou pelo cara que recebeu as 6 mensagens. Sim. Então você pode ter uma estratégia que, por exemplo, aborda o cara no WhatsApp uma vez a cada 3 meses e que fala com ele diariamente na rede social sem ser invasivo. Ele só tem a impressão de que você continua presente. Tudo que a gente falou antes de a maneira que eu formo imagem, que eu construo os valores personalíssimos, isso está totalmente ligado, no mesmo fio condutor. O tráfego, os anúncios, não são uma solução milagrosa. Eles podem ser mídia de massa, como a gente teve a TV ou a rádio. Só que aí sim na campanha. Aí eu posso usar como mídia de massa. Eu usar como mídia de massa agora, vamos lembrar de uma coisa. Como é que eu sei que a Aline se interessou pelo meu conteúdo? Quando a Aline assistiu o meu vídeo, quando a Aline curtiu minha foto. Quando eu saio mostrando isso para muita gente e passo a ter curtidas, muitas coisas que não tem a ver com o propósito real do que eu estou fazendo, eu estou desaprendendo. Isso tem que ser um conceito claro para as pessoas, e a maioria não tem isso claro. Quando eu falo com um nicho, sou fiel a ele e continuo falando, eu construo influência, porque eu construo reputação. Sim. E mantenho frequência. É uma coisa que é um caldo de coisas que vem junto. Quando eu viralizo, eu desaprendo. Eu perco aquele aprendizado de curto prazo. Eu não perco o nome da Aline se eu tiver e o telefone dela. Agora, se eu não tenho esse dado, só tenho rastro social de internet, ele vira uma maçaroca de informação que eu já não sei mais quem conhece o meu trabalho e acompanha o meu trabalho há muito tempo ou quem viu um post que eu fiz do Flamengo. Entendeu? Eu tenho um case maravilhoso sobre isso. Eu tenho uma cliente chamada Ana Paula da Silva, Paulinha, é uma deputada estadual de Santa Catarina. Ah, nossa amiga. Contemporânea de PDT. Ah, conhece ela? Irado. Cara, conheci ela na juventude do PDT. Que legal, cara. Mas, então vai fazer mais sentido pra vocês ainda a história, então. Que legal. Um abraço, vou contar Paulinha, pra elas. querida. Ela é minha cliente até hoje. Que legal. Foi prefeita, né? Isso. Eu comecei a atender a Paulinha no final do segundo mandato dela de prefeita. Ela tinha sido reeleita, muito bem reeleita. Bombinhas, né? Bombinhas, exato. A cidade tem 10 mil eleitores. Foi reeleita com 76% dos votos. Primeiro dia que eu sentei com a Paulinha, bate-papo assim, ela me contou sobre Bombinhas. E ela ficou 1h30 falando de Bombinhas. Falou. Ela conseguiu uma escola bilíngue em tempo integral. Ela era muito fiel a essa pauta do PDT, muito como prefeita. E ela, cara, na parte de educação, assim, na parte de... Ela conseguiu mopor 24 horas numa cidade de 10 mil habitantes. Ela conseguiu uma escola bilíngue em tempo integral. Conseguiu pavimentar as principais avenidas. Conseguiu explodir turisticamente o município. Ela fez um monte de coisa legal. Sim. Muita coisa legal. E eu fui pro projeto de deputado estadual dela. Vamos fazer a eleição de deputado estadual, foi em 2018. E, cara, foi ela que eu falei que saiu de 10 mil para deputado estadual na primeira eleição. É a Paulinha. Sim. Então, a gente fez esse projeto juntos. E ela foi eleita. Deu tudo certo. Ela sai de 10 mil... Ela ganha, na época, um prêmio da Firjan de melhor prefeita do Brasil e terceira melhor do Brasil e melhor de Santa Catarina, da Firjan. Cara, a gente usa isso pra caramba na campanha, emplaca Bombinhas e ela estoura no estado inteiro. Faz uma super eleição. Jovem, mulher, prefeita bem-sucedida, com recall gigantesco, tudo bom. Sim. E com um currículo muito bom. E a Paulinha sempre foi mais bonita. Sim. E ela sempre apanhou por isso. Assim, até um feminismo bizarro. Sim. Assim, eu lembro da posse dela, do decote. É esse episódio que eu vou falar. É esse episódio. Nesse dia, essa história era fantástica, porque ela é um grande anti-case. A Paulinha tinha uma rede bem estruturada, com 30 mil pessoas, 30 mil seguidores. Uhum. É de se esperar que uma prefeita de uma cidade de 10 mil eleitores tenha muito mais que isso? É óbvio que não. É óbvio que não. Você espera isso. Ela tinha, sei lá, 8 mil seguidores de Bombinhas. Quer dizer, ela tinha a cidade inteira seguindo ela. E ela tinha no estado uma boa abrangência e top. Chega o dia da posse. No dia da posse, ela vai com um decote vermelho. E a gente publica essa foto às 7 horas da noite. E não acontece nada demais. Post normal, tudo normal. Publica o post, vai lá, parabéns deputado, um monte de parabéns e tava tudo bem. Tudo bem. Até as 2 da manhã.
até as 2 da manhã. Às 2 da manhã, no Twitter, um perfil, um desses trolls do Twitter, publica a foto dela escrito embaixo: o cabaré está aberto em Santa Catarina. Nesse dia, a Paulinha ganha 70 mil seguidores no processo todo. Eu acho que naquele dia ela foi a 70 mil seguidores. Naquele dia ela ganhou 36 mil. Naquele dia, naquela noite, 36 mil seguidores. Eu cheguei a ouvir de muitos políticos que a Paulinha se deu bem com isso, pô. Ganhou 36 mil seguidores. Eu sempre digo o seguinte: aquilo foi a pior coisa que aconteceu na história da rede da Paulinha. Que não vou nem falar do aspecto pessoal, vou falar do aspecto que me cabe. Foi a pior coisa que aconteceu na vida dela. Por um motivo simples. Primeiro, ela se tornou mais conhecida pelo decote do que por toda a trajetória dela em Bombinhas. Que é uma trajetória brilhante. Brilhante. Ela destruiu o aprendizado de rede que a gente tinha de 3 anos. Foi destruído em um dia, porque foi invadido por 30 mil seguidores que estavam querendo ver os peitos da Paulinha. Sim. Moral da história. Esse ano, 2023, foi em 2018, tá? 19, né? Que ela toma posse. Isso. Esse foi o primeiro ano que, entre os top posts da Paulinha do ano, nós temos mais posts de trabalho do que fotos pessoais. Porque todo o engajamento dela só vinha em fotos pessoais. Se eu colocasse ela, por exemplo, postasse uma foto na praia, 10 mil curtidas. Foto sobre educação, 200 curtidas. E a gente fala que, mas a gente tem que reaprender. Foi como se naquele dia eu perdesse tudo que foi feito até ali de inteligência e começasse de novo. Caramba. Ela viralizou, ela teve muitos seguidores, ela cresceu, ela estourou. Pra você ter uma ideia, naquela época a gente tinha 70 e poucos mil seguidores. Hoje nós temos 80. Sim. Por quê? Nós perdemos os 30 mil, é óbvio que a gente perdeu. Conforme você vai falando de pautas reais, acho que ficou por muito tempo, no mês ganha 1.000 seguidores, perde 950. Porque você estava perdendo ainda aquela base que entrou lá atrás. Sim. E é um desafio. Por quê? Porque mesmo a Paulinha, que é uma política que valoriza a comunicação, inteligente, que está ligada em todo esse processo, mesmo ela, a vaidade da curtida atrai o político. Então é aquela coisa, tipo, não dá, ela continuou postando algumas fotos que, de alguma forma, alimentavam aquilo ali, sabe? Então, assim, é um processo que é complexo. Mas essa viralização, e aí voltando para a história do problema do tráfego pago, o dia que aquilo aconteceu, eu destruí o processo de tráfego dela. Eu tive que começar de novo. Era isso que eu ia falar. Como é que você consertou, limpou essa base? Eu entendi que levou 4 anos, né? Você consegue usar os dados, por exemplo, na meta de hábito do usuário para até 7 anos para frente. Ali a gente tinha, sei lá, 3 anos de aprendizado. Foi como se a gente tivesse, a partir daquele dia, 1 dia de aprendizado, só que 1 dia ainda sobre efeito da história do decote. Porque ela não repercutiu por 1 dia, ela repercutiu por 6 meses. Sim. Então, assim, na prática, a rede dela só ficou livre disso. Ainda não está livre disso. Mas assim, o aprendizado dela pode ser restabelecido conforme ela começou a ter pautas do mandato, que foram construindo isso. Mas é um processo muito lento. Então, assim, viralizar hoje para um político é um risco enorme. Sim. E é um risco enorme que muitas vezes eles subestimam e até valorizam a viralização. Sim. Eu sou um dos poucos que falam, cara, viralizar não é uma boa ideia, é uma má ideia. Vou dar um exemplo pontual também dessa semana agora. A Tabata está fazendo uma campanha para a prefeita de São Paulo. Sim. E aí, no Nevou do João Campos, a Tabata viralizou junto. É bom para ela bombar lá em Recife? Sim. Entende? Por quê? Esse alcance orgânico nosso, que já é muito pouco, 3%, 4%, 5% da base, é sobre toda a amostra. Está em toda a amostra. Inclusive em Recife, inclusive em todos os lugares. Sim. Então, a questão do tráfego é essa. O que eu faço gera aprendizado. O tráfego é a maneira que eu tenho de usar esse aprendizado. Quem não usa o tráfego, deixa de usar tudo que aprende. Então, a tua rede fica totalmente fora do teu controle. Costumo dizer o seguinte: distribuição na rede social tem 3 tipos. Eu tenho alcance orgânico, todo mundo sabe o que é o alcance que vem da minha base de seguidores. Se eu não tenho nenhum seguidor, eu não tenho alcance orgânico, é 0. O alcance viral, que é um alcance que é resultado da minha distribuição orgânica bem sucedida, que chega a novas pessoas. E um terceiro tipo, que é a mídia paga. Eu só controlo a mídia paga. A única coisa que o criador de conteúdo controla de verdade é o que ele produz e a distribuição paga. O resto, ele ora, ele senta, reza e se der certo, deu. Exatamente. Mas assim, a gente falou aqui sobre a importância de começar mesmo com pouco, entendendo que esse pouco pode fazer muita diferença se a gente pensar para uma campanha de vereador, para quem não tem muitos recursos, né? Você falou, gente, R$15 você consegue atingir até 1.000 pessoas. Isso pode fazer
total diferença, mas é importante que tenha frequência. Exato. Saiba usar isso de forma inteligente e estratégica agora no período da campanha, porque vai chegar na campanha, quem não fez na pré-campanha vai querer fazer na campanha, quem já fez na pré-campanha vai querer fazer na campanha e todo mundo vai querer fazer e vai chegar naquele famoso termo que as pessoas ficam usando, é um leilão, e aí no leilão, enfim, explica um pouquinho para as pessoas como é que vai funcionar o tráfego na campanha, só para a gente retificar aqui a importância das pessoas começarem a usar isso desde já. Sempre é um leilão. Isso é importante ter claro. Quanto custa o anúncio? É um leilão. Se você tiver, quanto mais pessoas você tem, menos pessoas anunciando, mais barato. Então, é sobre essa relação que as pessoas precisam entender. Eu estou numa cidade muito pequena, tem muita gente anunciando, leilão mais caro. Se eu tenho um leilão mais caro, custo de mídia mais alto, né? Na eleição, se eu tenho muitas pessoas anunciando, é natural que esse leilão suba, porque não aumenta o número de pessoas usando o celular porque tem campanha. Mas até diminui, o cara não quer ver campanha, ele foge, né? Quanto mais gente anunciando, mais caro. Em cidades menores, esse efeito é ainda mais grave. Então você tem uma cidade com 5 mil eleitores e tem 30 pessoas anunciando naquela cidade, os candidatos a vereador, os candidatos a prefeito, e aquilo vira um caldo que o leilão vai subir. Ou seja, é mais difícil alcançar as pessoas na campanha do que agora. Isso aumenta a importância de saber quem são as pessoas que eu quero falar. Se vai ficar mais caro lá, não tem problema. É melhor que fique mais caro. Porque quem não organizou suas bases vai ter que criar bases pagando mais caro. A oportunidade que a gente tem hoje qual é? Usar um custo de mídia menor para estabelecer essas conexões, criar relacionamento daqui até lá e lá na frente poder falar com menos gente porque eu estou falando com as pessoas corretas. Certo. Essa é a lógica. Vamos pensar em campanha de vereador no Brasil. Na grande maioria dos municípios, com 500 votos o cara está eleito. Na grande maioria dos municípios. E aí o cara quer falar com 100 mil pessoas por mês. O desafio é muito melhor ele falar com essas, vamos dizer, 1.000 pessoas, Sim. 30 vezes no mês. Ele pode fazer isso na campanha. Tive uma suplementar agora, em Brusque, 3 de setembro foi. Foi essa última leva que teve. A gente fez ali um candidato a prefeito numa cidade de 150 mil habitantes, que é Brusque, que ele foi visto em média 45 vezes durante a campanha. Quer dizer, ele foi presente. Sim. É um por dia, não é muito. É uma vez por dia. Ele se manteve presente. Aí, de novo, ele falou para a cidade inteira, óbvio que não. Ele pegou um recorte, que era o que interessava para ele, e se manteve presente. 50% mais um, né? Não, e no caso dele, e aí vamos até além disso. Será que é possível estabelecer relação com os 50% do município? Talvez não. Mas, obviamente, se estabelecer com 20% do município uma relação muito bem feita, isso transborda para todo o resto. O resto multiplica. Porque o que acontece? Né? O alcance viral, e isso é uma coisa muito importante. O alcance viral gera alcance, o alcance pago gera alcance viral. Quando eu faço um anúncio para vocês, para o Glauco e para a Aline, e vocês engajam nesse conteúdo, por exemplo, compartilham nos stories, quem vê nos stories de vocês não é alcance pago, é alcance viral. Se eu falar com as pessoas corretas, o engajamento delas gera alcance viral. É uma coisa que se retroalimenta. Vamos lá, eu faço um anúncio pago, falo com a Aline que eu sei que é da minha base. A Aline compartilha e a mãe da Aline curte aquela foto. E a partir de agora eu converso pagando com você e com a sua mãe. Eu descubro que a sua mãe me conhece e tem chancela positiva de mim através do teu conteúdo compartilhado. Então é um processo de aprendizado constante. Quando eu pego esse aprendizado, eu nunca mais chego na mãe da Aline. Só a próxima vez que a Aline compartilhar e a mãe da Aline interagir. Acho que fez sentido? Fez total sentido. Então, é isso total aí. Sentido. A gente já está encaminhando para o final aqui, né, da nossa gravação. E foi, assim, sensacional. A gente trouxe muito conteúdo aqui, muita coisa bacana. Mas você quer fazer a pergunta ou a gente já vai para o ping-pong? Eu quero fazer ainda uma pergunta, porque a gente tem aqui esse podcast, ele se propõe a ser um espaço de debate, de visibilidade, de memória de quem faz o que a gente faz. Profissionais das diversas áreas que envolvem a eleição, a comunicação política, os mandatos, a comunicação institucional, enfim. E nós temos recebido aqui craques, né, de diversos setores, de diversas especificidades, com saberes ali, especialistas de vários assuntos, todos eles relativos aí à política e a eleições. E não é raro que esses profissionais identifiquem o Marcelo como um líder no sentido de aglutinar e liderar um movimento de cooperação que tem se refletido em grandes eventos nacionais como o Reboot e o Compol.
E eu queria que você falasse um pouco disso, do momento do nosso mercado, né, e como surgiu, né, como surgiu o Compol e como que você se posiciona nesse cenário aí, né, nesse momento histórico. Gal, vou te dizer assim, quando eu comecei a trabalhar com comunicação política, eu não tinha nenhuma referência, zero. Como eu te falei, eu vim no mercado de eventos, sabia fazer mobilização online, e tinha campanha pra fazer, e era um amigo meu, e vamos fazer. E depois por indicação desse cara, e foi isso. Então eu não tinha grandes referências. E isso torna o processo muito mais difícil, sabe? Você começar no mercado político sem referência, sem gancho, sem ter um amigo que sabe te dizer, olha, o caminho é esse, é um processo muito complexo. Acho que só quem tenta entrar nesse mercado e vai prospectar numa Câmara de Vereadores sabe o tamanho da roubada que o cara está se enfiando. O vereador não escuta o cara falar. O cara nem te escuta. Você está falando lá, ele não está ouvindo o que você está falando. Sim. Você está na sala falando ali, uma apresentação, às vezes um slide. Eu lembro de uma vez eu fui com meu sócio numa Câmara, falar com o presidente da Câmara, né? O cara dormiu, assim, ele cochilou assim na mesa, sabe? Ele estava tipo, não estava me ouvindo, sim, entendeu? E eu acho que quando você faz isso sozinho é muito mais difícil. O mercado de comunicação política no Brasil ele é muito rico, porque nós temos grandes profissionais, às vezes, em pequenas câmaras, em prefeituras pequenas, fazendo trabalhos incríveis com a mínima estrutura do mundo, assim, a menor das menores das menores. E nós temos, ao mesmo tempo, grandes profissionais de comunicação, marqueteiros consagrados, gente que a gente conhece, ouve as histórias e fala, nossa, olha o que esse cara fez, né? E olha os cases, e se emociona, às vezes, com o vídeo que o cara criou. Só que, quando eu não dou referência para esse mercado, quando a gente deixa os espaços vazios, a gente deixa de tirar o melhor desse mercado, que é essa troca de conhecimento, que é essa troca de experiência, que é poder trilhar o espaço que deu certo, que outra pessoa trilhou. Eu vou te dar alguns exemplos para não ir longe. Assim, ó, vamos pegar o caso do Lucas Pimenta. Cara, o Lucas era um assessor, né? A história que eu sei do Lucas é que ele era assessor, foi assessor inclusive do Haddad, sim, e que um belo dia ele falou, cara, eu não quero mais para minha vida. E o Lucas tinha uma bagagem gigantesca e começou a criar... E aí é o Lucas que a gente conhece hoje, sim, que inspira, que gera conteúdo, que gera know-how de como fazer melhores práticas, do jeito certo, como abordar para o Brasil inteiro. Tenho visitado eventos com o Lucas do Brasil todos, chega no lugar, ele é uma celebridade. Vamos pegar um outro caso, o Emerson, do Elegance. Cara, o Emerson hoje... Eu tive com o Emerson em Joaçaba, Santa Catarina, cidade do interior, 3 horas de carro. Cara, chegamos lá, só tinha eu e o Emerson no evento. Cara, tinha lá pessoas que vieram de outros estados para ver o Emerson. Então, quer dizer, e não é uma coisa, o meu ídolo, não é isso. Sim. Só que é alguém que tem frequência, comunica comigo, gera uma conexão absurda, porque debate os problemas que eu sinto todos os dias na pele, e que não é que o cara vai conseguir comprar uma consultoria do Emerson, ele não vai conseguir pagar essa consultoria, mas ele consegue absorver, treinar a equipe dele, ó, segue as dicas do Emerson e melhorar a sua comunicação do dia a dia para galgar esses espaços. Para não ir longe. Eu, por exemplo, eu tinha uma coisa de tipo, que falar que faz comunicação política era ruim. Sabe? Tipo, que ser profissional de comunicação política, pô, vou ficar postando no meu Instagram, isso. O Instagram é fechado até uns 6 meses atrás. Aquela coisa, pô, vou ficar falando de comunicação política, pô. Esse assunto ninguém gosta de falar disso aí, não. E aí, vou trazer o Marcelo Vitorino. Foi uma referência positiva nesse sentido. Super positiva. Quer dizer, alguém que, pô, se esse cara tá falando sobre isso, ele tá postando sobre isso, eu vou postar também, eu também faço isso. Sim. Entendeu? Tipo... E hoje a gente tem um movimento que tem centenas de profissionais criando conteúdo. Que a gente tem profissionais de todos os tipos, nos nichos mais diferentes do mundo, e que estão entendendo, e talvez isso tenha um bom empurrão do Compol, mas acho que já era um movimento inevitável, que chegaria com Compol ou sem Compol, sim, de que o mercado não concorre entre si. Nós temos, esse ano nós temos, sei lá, 5 mil campanhas no Brasil. E nós não temos nem 1% da mão de obra que precisaria. Nem 1%. E aí a gente às vezes está se degladiando num processo que não tem nenhum sentido. Nenhum sentido. Quando eu pego uma campanha de prefeito numa cidade, eu quero que o cara do outro lado contrate o melhor profissional digital do mundo. Não porque eu quero perder a eleição, pelo contrário, mas eu quero que o meu trabalho seja valorizado. Num mercado em que eu jogo sozinho numa praça e que do outro lado, o cara que está do outro lado não sabe o que está fazendo, que valor tem o meu trabalho? Percebe? O valor do nosso trabalho está no seguinte... e é o que eu quero, eu espero de todo o mercado. Eu quero estar numa campanha cuidando do digital aqui, com a Dani Braga cuidando do concorrente. Sim. Eu quero estar numa campanha
do lado de cá, com o Emerson dando consultoria pro cara do outro lado. Sim. Sabe, eu sou de Santa Catarina, lá eu vou estar numa praça agora, que o Laércio Menegas, que é um grande... vai estar contra mim, cara. E a gente já tá rindo desde já e tá tudo bem, entendeu? Sim. Tipo, vou fazer o meu melhor, vai fazer o melhor dele, Sim. e quem ganhar vai fazer piada com o outro ainda, Sim. e tá tudo bem, sabe? E nesse movimento, também entender o seguinte, que a campanha de hoje não é a campanha de 20 anos atrás. Não tem mais um profissional que entrega, eu faço tudo. Não existe esse cara. As grandes campanhas, os projetos que eu participei, bons, são projetos que você tem um bom gestor, que você tem autonomia nas pontas. Você tem um cara que é o melhor na televisão, o melhor no digital, o melhor. E aí você monta seleções realmente para fazer boas campanhas. Por dar um exemplo, eu não entendo nada de rádio. Nada. Se depender de mim fazer rádio, a campanha não vai ter rádio. Sim. Então, assim, eu não entendo nada de televisão. Se depender de mim fazer... Aí eu sou concorrente? Não sou concorrente de ninguém. A gente pode jogar junto, a gente pode compor em projetos. E quando o Compol surge, e até para você entender um pouco desse movimento, o Compol surge como vou fazer um evento em Florianópolis, um eventinho aqui e tal. Eu chamei quem toparia ir. Falei assim, cara, olha, eu não tenho cachê para te dar, mas se tu quiser vir aqui, vai ter evento em Florianópolis. E deu muito certo. Você garantiu a mobilização, né? Exatamente. Já que você gosta Cara, disso. exato. E deu muito certo. Deu muito certo. Quando a gente viu, tinha gente comprando ingresso de Canaã dos Carajás para ir para Florianópolis no evento de marketing político. Eu falei, pô, que legal isso aqui. E a gente acabou fazendo um grande evento. E quando acaba esse evento, eu saio com uma preocupação enorme desse evento. Eu saio mais preocupado do que eu entrei. Mas por quê? Porque eu falo, cara, eu não conhecia a galera quando eu fiz o primeiro evento. Eu não conhecia o Emerson. Quem convidou o Emerson e o Lucas para mim foi o Laércio, que era do meu estado. Que eu também não conhecia. Eu conheci por causa do Compol o Laércio. Vamos lá, eu conheci o Fred por causa do Reboot. Sim. Aí do Fred eu conheci o Laércio. Do Laércio, conheci o... Do Laércio eu liguei para ele e convidei pro Compol. Aí ele falou, cara, quer que eu te ajude em alguma coisa? Eu falei, cara, se tu puder convidar, eu não conheço ninguém, se puder chamar o Emerson e o Lucas, muito massa. Legal. Ele convidou. E quando eu saí do Compol, eu saí com uma preocupação. Como é que eu faço para isso não virar o clube dos amigos do Marcelo? Essa é a minha preocupação número 1. Sim. Porque eu não era amigo dos caras, não conhecia a galera. Quando eu convidei no primeiro momento, tanto que eu convidei gente que nem sei se gostava, eu chamei todo mundo que eu podia ali, ó. Todo que eu tinha relacionamento, pô, esse cara tem um Instagram legal, chamei, sabe? Que eu seguia no Instagram, eu chamei, Sim. entendeu? Sim. Eu fui lá na Dani Braga, eu seguia ela no Instagram, eu falei, Dani, tu toparia vir pra Florianópolis pra um evento? Ela, pô, se mandar passagem eu vou. Eu falei, então vem. Tipo, a gente trouxe. E aí, quando acabou o evento, eu saí de lá com essa percepção clara. Eu falei, cara, isso aqui é muito legal que a gente fez uma coisa muito massa, mas que não vai funcionar se depender de mim fazer curadoria disso aqui. Por quê? Porque é natural que aconteça a algoritmização que a gente falou aqui. Que eu interaja mais com o grupo que eu traga esse grupo. É natural que isso aconteça. É óbvio que vai acontecer. E aí, nesse momento, eu já falei, cara, a gente precisa de alguma forma de centralizar isso. Precisa deixar o evento mais múltiplo, mais aberto. E aí, o movimento que eu fiz foi o seguinte, propor eventos regionais em que a gente pudesse buscar um profissional que, às vezes, eu não conseguiria juntar. O marketing político brasileiro não cabe no palco do Compol. Isso é um ponto importante. Sim. Não cabe ali. Nós vamos ter sendo 2 palcos de comunicação simultâneos das 9 da manhã às 6 da tarde. 3 dias, sem parar. E não cabe ali os profissionais. Eu precisaria de, sei lá, mais 5 dias de evento para a gente ter ali uns 50% de quem é relevante. E olha lá. E não ia fechar. Então, por exemplo, hoje eu estou no Camp. Estou no Camp porque eu acredito que lá tem profissionais num perfil fantástico e que tem um espaço para ocupar e tem muito para ensinar e muito para mostrar para a gente. E ao mesmo tempo eu me relaciono com todos os profissionais do mercado digital porque sei que eles têm muita coisa para agregar, inclusive para a galera que está, por exemplo, no Camp. Eu acho que a gente não pode mais fatiar os profissionais nesses grupos, tem que trazê-los para o mesmo palco, porque todos ganham quando estão no mesmo palco, todos. A gente tem colocado desde assessores de deputados que fazem tudo para palestrar com o mesmo tempo de marqueteiros consagrados. Já ouvi muitas críticas, não por isso, mas porque porque falta curadoria. Cara, não falta curadoria. O que a gente tem ali não é um curso. Não é um curso. O Compol não é um curso, não é aula. O Compol é um encontro de profissionais de comunicação política e público para debater o que eu fiz e funcionou. Então, o cara é assessor da Câmara de Piracicaba. Fez um trabalho com um vereador que foi referência. Interessa pra gente. Mas eu estou em outro nível, eu faço campanha de governador. Legal. Agora, será que se fosse lá com o cara de Pirapora, com a estrutura zero, você faria? Como é que esse cara fez e funcionou? Então, é um ambiente de troca, é um ambiente de conexão. Dele, a gente trouxe os eventos regionais, a gente já rodou 10 edições. Agora, a próxima edição, a primeira do ano, é Porto Alegre, 12 e 13 de março. E cada edição tem um organizador regional, que é alguém da terra, alguém dali, que conhece os profissionais da região. Vou dar um exemplo. Lá em Porto Alegre, a gente vai estar com o pessoal da Critério, que é uma agência de lá, de opinião pública.
A Critério tem um super relacionamento na cidade, no estado. Nós vamos ter os marqueteiros que estiveram na campanha lá do Eduardo Leite. É uma galera que eu não tenho nenhum contato. Sim. E que eu não teria nem como chegar nesse pessoal. Mas que o pessoal local tem e que eles fizeram a curadoria. Então, assim, quem montou a programação de lá não fui eu. Entendeu? É óbvio que eu quero ir, quero estar junto lá, quero passear, quero ver o evento. Mas eu não estava na programação, né? Tem o Marcos, por exemplo, que é um dos outros organizadores do evento. Quando não vou eu, vai o Marcos, vai sempre um de nós para estar ali, para ver como está rolando. A estrutura é super simples dos regionais, não é um grande evento, é um encontro. A gente fez no Rio de Janeiro numa sala de hotel. Funcionou? Foi legal. Então, assim, passamos por 10 praças, vamos passar por mais 11 antes de voltar a Florianópolis. Pegando profissionais das regiões e conectando, trazendo para falar palestras curtas, insights de comunicação. E eu acho que o movimento é esse. Quanto mais, na minha leitura, quanto mais esse mercado estiver integrado e mais conectado, todos os profissionais ganham, inclusive os que não se conectarem nesse processo. Todo mundo ganha. Por quê? Quando a gente empodera o assessor na ponta para falar e empodera o marqueteiro para falar, a gente cria referência para o mercado. Eu acho que hoje o assessor, a vida dele está mais fácil do que um ano atrás. Ele consegue olhar um monte de referência positiva. Sim. E onde eu busco informação, onde eu entendo o que é melhor fazer. Hoje tem muitas comunidades, tem muitos produtos, tem de tudo. E tem para todo mundo. Tem para quem vende curso, tem para quem vende campanha, tem para quem vende consultoria, tem para tudo. Para fechar essa fase, acho que a gente passou por um novo processo também, que é o Intensivão que a gente criou. Que é um evento online, mensal, que é ao vivo, não fica gravado, e a gente consegue abrir mais portas para mais profissionais ainda. Então, assim, a gente tem lá, por exemplo, a Fernanda Camargos, ela não teve ainda no Compol, ela vai estar em Floripa, no Compol Brasil em junho. Ela vai estar no Mulheres. No Mulheres agora, e vai estar em junho no Compol de Floripa também. Uhum. Mas ela não esteve em nenhum presencial ainda. Sim. Não teve evento em São Paulo, já esteve no Intensivão, por exemplo. Então, assim... eu assisti um pouco do último. No sábado, né? Isso, sempre em sábado, exatamente. Uhum. Mas é aquela coisa, é vendido... Paulo Loyola... Paulo participou, exatamente. É um evento que vende ingresso? Não é. Ele monetiza? Não monetiza. Para que ele serve? Lembra aquele processo de aprendizado com hábito? Para a gente entender o tamanho do mercado, quem se interessa, onde se interessa. E entender o tamanho do que a gente está falando também. Porque também tem aquela coisa, né? Às vezes a gente fala como se fosse um mercado. Não é tão grande assim. Sim. Quem se interessa não é um universo tão grande. Por que não somar? Né? Por que não ajudar esse profissional que está começando? Acho que a ideia é bem por aí. Acho que para fechar, eu acho que o nosso mercado é um mercado de network. Eu acho que o mercado de comunicação política é um mercado de network. Eu acho que, eu digo isso até na comunidade nossa lá, quando a gente fala de prospecção, né? Cara, não existe prospecção melhor do que o cara vir no reboot. Não existe. Tá ali, ele não precisa estar palestrando, não. Ele pode estar ali, conversando com as pessoas. Porque a gente busca referências em nós mesmos. Acho que esse é o grande ponto. Quando a gente pode ter oportunidade de levantar um profissional qualquer, eu não tenho nenhuma dúvida que quem levantou ganha junto, todo mundo ganha, entendeu? Se eu posso ajudar um profissional de São Paulo com uma questão de tráfego, ele pode ser meu concorrente. Sim. Será? Entendeu? Então o meu trabalho é só fazer tráfego, sabe? Quando eu levanto o cara, eu posso estar trabalhando com ele. Ele pode me contratar, eu posso contratar ele. Sim. A gente pode somar em projetos. Ou daqui a pouco eu não posso pegar um projeto em São Paulo, mas eu tenho que ter alguém para indicar, porque às vezes, vamos lá, eu atendo um deputado há 5 anos, o cara me pede uma indicação, porque ele precisa de um projeto em São Paulo, eu falo, cara, eu não posso atender, eu vou tirar o cara na mão? Não. Eu falo, não, cara, esse cara aqui é muito bom. E esse cara vai ficar feliz porque eu indiquei ele. E ele vai falar, o Marcelo é um bom parceiro, porque quando ele pode, me joga projetos. Eu acho que é isso, a gente tem que se ajudar e... Falei pra caramba, mas é isso aí. Legal. Sensacional. Parabéns pela iniciativa. Nos somamos a ela, né? Assim, nos entendemos como profissionais do meio e vemos esse momento histórico com muito otimismo, né? De que, de fato, o que faz sentido para nós agora é a colaboração, é a cooperação, porque para nós está muito claro de que ganha todo mundo, né? Assim, quando o mercado começa a se enxergar e se ajudar, a gente vai ter uma comunicação política de maior qualidade, mais valorizada, né, com possibilidade de fazer frente a qualquer tipo de precarização do nosso trabalho e formando novos talentos para estarem aí revezando conosco essa caminhada. Tu fala uma coisa muito legal, essa questão da precarização. A gente não tem como saber quem são os bons profissionais sem destacá-los, entende? E quando a gente não faz isso, a gente trata como se todo mundo fosse bom profissional. Perfeito. Entende? E eu não estou falando aqui do profissional iniciante, estou falando do mau profissional, sabe? Do cara que não entrega, do cara que é aquele cara que deixa o mercado pior. Que é o cara que, isso aí, esse povo do marketing político não dá. Por que não dá? Porque provavelmente alguém passou ali e
prometeu 1000 entregas e não entregou. Sim. Então, assim, se a gente não evidenciar os bons, sabe, os que trabalham bem, os que fazem direito, pô, a gente vai abrir espaço para quem, Sim. sabe? Eu acho que é bem por aí. E agora nós vamos para o quadro, né, do ping-pong do Mentoria, que é o encerramento que a gente faz com todos os nossos convidados. E aí, como é um ping-pong, a gente pede que tenha objetividade na resposta, Sim. se puder Na uma lata, palavra, tá? Beleza. Eu começo? Por favor. Política para você é... É vida. Um bom candidato precisa ser? Inteligente. O que não pode faltar para uma campanha vitoriosa? Tempo. As redes sociais são essenciais para? Relacionar. Campanha boa se faz com... Gente. Maravilha, Marcelo. Foi uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, pela sua disposição de participar aqui. E volte sempre. Marcelo, antes da gente finalizar, eu queria só que você deixasse as suas redes sociais. Para quem ainda não te segue, te seguir, por favor. Bom, as minhas redes vocês me encontram no @Marcelo Natali do Instagram. Marcelo com dois L's, Natali com L só. E também, como eu falei, para quem quiser conversar sobre isso, debater sobre isso, sobre mídia paga, distribuição de conteúdo, estratégia digital, o Clube do Carteiro é uma boa opção. O Clube do Carteiro, como eu comentei em algum momento do nosso papo hoje, ele é uma comunidade, ele não é um curso, ele não tem aulas lá dentro. Ele é um ponto de encontro para profissionais de comunicação digital que querem tratar sobre política, querem aprender sobre política, trocar experiências. Quando começou, era um grupo que tinha poucas pessoas e que eu tinha que responder muita coisa lá, porque pouca gente participava. E hoje eu só participo, na verdade, uma vez por semana, na sexta-feira, no Hot Seat, porque a própria comunidade se responde, gera esse tipo de demanda. Então, para quem gosta desse assunto de tráfego pago, comunicação política, fica o convite. O site é clubedocarteiro.com.br. E eu sei que já estouramos o tempo, mas eu vou deixar essa explicação muito breve. Por que é Clube do Carteiro? Porque eu falo que quem entrega conteúdo na internet ou é carteiro ou é panfleteiro. O panfleteiro fala com muita gente, mas não sabe com quem está falando e não consegue falar de novo. Legal. E o carteiro entrega a mensagem certa para a pessoa certa e pode fazer isso todos os dias, com a frequência correta. Adorei. Show? Vocês estão vendo aqui que a gente só está trazendo altíssimo nível, né? Então, por favor, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. E o nosso @ no Instagram é @Mentoria Eleitoral. Continue nos acompanhando, porque a gente vai continuar trazendo conteúdo de qualidade para você que está se preparando para as eleições desse ano. Mais uma vez, muito obrigada, Marcelo, e até a próxima. Até a próxima.